Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom! Estamos aqui mais uma vez para falar de espiritualidade, coisas da vida, né? Trocar com vocês. Lembrando que aqui não existem mestres, né? Estamos aqui para aprendermos juntos, todos nós sempre juntos. Aprendo com vocês, vocês aprendem com a gente e nós aprendemos juntos, não é isso? Já estão seguindo o meu canal? Consciência Paranormal, aqui no Instituto Ivan Martins. Se você não se inscreveu ainda, se inscrevam, né? Dá uma força pra gente. Quem você passa, gosta, vai lá, só se inscreve, né? E compartilha com os amigos. E vamos sempre pensar que isso aqui é uma família, né? Uma família do Consciência Paranormal. E vamos fazer com que essa família se multiplique como pombos, né, na natureza, como dizia São Francisco de Assis. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas nessa tarde de hoje, nessa noite de hoje, né, gente? E já se passa das 7 horas, então já boa noite. E eu tenho um convidado muito querido que vem trazer um assunto interessantíssimo, né? Espero que vocês gostem e vão gostar. Nós vamos falar de cristais. Gente, ele é conhecido como o guardião dos mistérios cristalinos, que é uma coisa que vocês vão entender no decorrer do nosso bate-papo. Tem uma mãe da natureza, dos minerais, e ele já inicia sua jornada nesse campo de conhecimento em 2007, né? Não é nenhum turista, né? É uma pessoa que está aí já há bastante tempo caminhando. Ele é criador do Círculo de Pedras. Ele promove, né, uma espiritualidade livre de dogmas, o que por si só já é uma realidade, porque do contrário estaria, né, anulando a espiritualidade, porque a espiritualidade não se prende, né, à religiosidade. Isso é bastante importante. Então ele ministra curso de cristaloterapia. Esse nome é complicado. Eu já fiz esse curso também. Não o dele, mas vou fazer ainda, porque cristal é sempre bom a gente aprender cada vez mais. Então, gente, desde 2009, quer dizer, já tem toda uma história. Então, ele busca resgatar essa tradição antiga, né? E que era meio velada pelos magos. Porque quando a gente pensa em cristal, é o que comentava hoje, né? A respeito desses, das esferas que eu trabalho, dentro desse aparelho, tudo. A gente está comentando hoje sobre isso. É uma coisa muito antiga, mas só que ficou enterrada no passado, né? Então a gente vem meio que desenterrando isso e ele vem para falar mais sobre essa questão. Ele também se vê como uma pequena parte, né, dessa história do reino mineral e buscando respeitar e representar, né, a sua parte nessa grande escola, porque é assim que funciona, né, gente? Nós somos todos, né, uma pequena partícula dentro desse grande, né, cosmos e todos nós tão importante quanto qualquer outra partícula. Quando a gente entende isso, nós estamos unidos com o todo. Meu querido, seja muito bem-vindo, Pedro. Pavan. Sim. Pega na minha mão para acabar de falar o nome, hein? Se você não pegar na minha mão, aí o nome fica pela metade, né? É a nossa ligação energética. Pedro Pavan, obrigado por ter vindo, querido. Né? Obrigado por se deslocar. Obrigado por essa oportunidade de você poder levar para o meu público tão querido, né? E o seu público também, mais um pouco de informação sobre os cristais. E eu que agradeço o convite de poder estar aqui, né? Vamos que vamos. E não só por estar aqui, mas para dar a oportunidade, acho que, para os cristais se comunicarem também. Sim. De alguma forma. Toda vez tem alguém que pergunta, mas o que você acha dessa extração, né, predatória dos cristais da natureza? E você até falando, conhecimentos estão lá enterrados, literalmente, né? Muitas pedras você tem que cavar para chegar, né? E o pessoal sempre questiona isso. Pô, mas e aí, né? E eu fui desenvolvendo minha visão sobre isso. O Pedro existindo ou o Pedro não existindo, as pessoas vão continuar num processo predatório de extração dos minerais e ok. E eu entendi que o que eu posso fazer é a minha parte, que é olhar para cada um desses indivíduos, entender o que é, de fato, esse cristal. E quando eu falo sobre ele, quando alguém fala sobre ele, quando alguém toca e se conecta nesse lugar do ser, a gente dá oportunidade para que ele possa cumprir com a sua evolução. Porque isso daqui não serve só para, uau, que bonito, ficar aqui segurando papel na minha mesa, né? Então,
Eu acho que de entrada eu vejo os cristais desse lugar, né? Existe muito mais dentro deles. E na minha visão que eu fui construindo nessa jornada toda, hoje eu não trabalho com a ideia de a pedra do chakra, que todo mundo está muito condicionado a isso, né? Na cristaloterapia, como você trouxe, é muito isso. Como que eu posso harmonizar, trabalhar a energia da pessoa? Eu acho que os cristais são ferramentas fantásticas para tudo isso, mas não olhando para eles somente como ferramenta, eu também os vejo como seres. Então, como seres, e eu vou discordar de você, você falou, não tem mestres aqui? Eu estou vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, são uns 500 cristais aqui. Eu vejo que cada um deles é um mestre, porque é uma consciência que tem algo para nos ensinar nesse lugar. Quando a gente coloca um não mestre, é para tirar da gente esse peso que muitas vezes colocam como a gente sendo detentor de alguma verdade. Porque quando você se coloca como detentor de uma verdade, você já é um grande mentiroso. Então a gente tem que tomar cuidado, né, com essa questão da mestria, né, nesse sentido. Porque mestres somos todos, né? Mas a gente só se torna esse mestre quando a gente entende que é um aluno. É um paradoxo. Né? E eu acho isso fantástico. Os cristais trazem essa história, né? A gente está vendo, agora nós vamos entrar nesse assunto em seguida, mas é muito interessante quando você fala da mestria dos cristais, porque a gente passou por todos os processos de evolução. Na verdade, apesar de como ser humano, às vezes a gente ser essa caquinha que a gente é às vezes, nós já estamos no topo da evolução, né? A gente passou por tudo, passamos pelo reino dos cristais, passamos pelo reino das plantas, dos animais, pequenos animais, grandes animais, passamos por tudo, né? Para chegar, né, ao que nós somos hoje, muitas vezes não valorizar, né? Ao invés de se tornar o Deus que nós nascemos para ser, a gente vai se tornando monstrinhos às vezes, né? Porque por ignorar esse Deus que nós somos, né? Então, eu acho muito interessante você trazer isso dos cristais. Por isso que eu gosto muito do trabalho com eles, porque o cristal, ele não consegue curar, consertar nada dentro de nós. Tipo, a função dele não é essa pedra me cura, me conserta. Mas ela é uma estrutura geométrica em si perfeita. As moléculas dela são organizadas de forma que a existência, a natureza desse cristal já emite essa harmonia. Então, quando a gente trabalha com ela, segura na mão, medita, põe num chakra, alguma coisa assim, esse cristal vai mandar essa informação harmônica pra gente. Vai mandar. E acaba estimulando aquela divindade, a harmonia da divindade que existe dentro de nós. Então, por isso que eu falo muito os cristais como mestres, como professores, que eles vão ajudar, vão ensinar a gente, ou ajudar a recobrar aquilo que já existe. Essa divindade que eu concordo também está dentro. O eu divino, né? O eu divino sempre. O eu divino sempre. Essa história com os cristais foi um chamado para você, né? Cara, se eu disser que foi um acaso, você vai acreditar? Não. Então. Eu não creio em acaso, eu creio que que alguém bota uma pedra, você tropeça, cai de cara numa flor e se apaixona. Pois é. Eu, lá nessa época dos 17 anos, eu fui fazer faculdade de naturologia. Sim. E eu queria fazer alguma coisa prática logo. E era só teoria. Imagina, geminiano, 17 anos, querendo fazer alguma coisa de uma vez, sair da casa dos meus pais e inventar alguma coisa pra fazer. Aí, bateu na porta um cara, eu vou dar curso de cristais. Eu era super ativo no escotismo, fazia escalada, trilha, sobe montanha, vai pra tudo quanto é natureza. E eu falei, nossa, eu adoro as pedras, então acho que eu vou fazer esse negócio. Então eu caí assim, por acaso, sem querer eu caí lá. Só depois do passar dos anos todos, até meu nome, se for pensar, é Pedro. Será que é uma coincidência, né? Pedro, tu és pedra, sobre ti ficarei em minha igreja. Pois é. É bem mais sério. Você vê que coisa? Não tem como fugir, né? Não tem. Quando você está pronto, né, o que é seu chega, não tem como, né? Pois é. Não tem como. Que história é essa de criador do Círculo das Pedras? Como assim? O Círculo das Pedras é uma proposta que eu estou construindo. Assim como você está construindo a sua ideia da sua comunidade aqui, o Círculo de Pedras é essa comunidade. Sim. Eu faço até uma brincadeira, né? Se a gente pensa, essa pedra aqui, ela é uma drusa. Uma drusa é uma base onde você tem várias pontinhas sobre essa base. Sim. Então eu digo que o Círculo de Pedras é isso, é uma drusa. E cada pessoa é uma pontinha. Porque nesse sistema
Nessa sociedade, cada indivíduo cresce e se desenvolve nesse cluster, nesse conjunto, de acordo com a sua máxima potencialidade. Cada um no seu espaço, na sua natureza, no seu ritmo, todos formando esse grande corpo. E é um caminho, ao meu ver, para essa questão da era de aquário que a gente está transicionando e tudo mais. Então, o Círculo de Pedras, a ideia é esse espaço onde a gente se encontra para estudar, não só os cristais, mas falar de espiritualidade, como você citou, a questão não dogmatizada, porque trazendo para dentro mesmo, né? O que eu tenho para falar sobre isso que de acordo com como eu senti, como eu vejo, como eu percebo esse mundo, né? A minha subjetividade fala muito da construção do meu ser. E eu, como co-criador da minha realidade, vivendo num coletivo, a minha opinião é tão importante quanto a de cada um que está aqui. Então, todos nós formando essa drusa, esse círculo de pedras, é algo que está se construindo com essa finalidade, pelo menos. Historicamente, a gente vai se surpreendendo, né? A ciência é algo maravilhoso, fantástico. Eu sou uma pessoa que tem um pé na ciência, um pé na espiritualidade, então eu tenho um respeito absoluto. Mas a ciência é engraçada, né? Ela é a arte da confirmação em 5% e a arte da reafirmação em 95%. Então a ciência, ela vai sendo colocada num campo de pesquisa, sabe? Ela não pode ser absoluta. Ela vai estar sempre sendo trocada as teorias dela. E a gente via essas coisas dessas pedras. Até a gente comentou com isso, passando esses dias, eu e você conversando, sobre aquela questão, a Ilha de Páscoa e outras situações todas, né? A gente às vezes pega uma pirâmide, fala assim, a pirâmide é um sepulcro dos faraós. Só que nunca acharam ninguém dentro dessas pirâmides. Estavam todos lá, né, no Vale dos Reis. Então, quer dizer, é uns contrassensos, assim, que uma coisa que não bate lá com cá. E agora estão descobrindo que essas coisas antigas, essas estruturas antiguérrimas, coisa de 5, de 10 mil anos, na verdade eram computadores. Na verdade, ali tinha informações, você não sabe como tirar as informações de dentro. O que você já viu sobre isso? O que você poderia falar sobre isso com a gente? É informação. O cristal é vivo. E quando a gente olha para a rocha, sei lá, as pedras fizeram a pirâmide. A própria ideia do círculo de pedras é uma inspiração a Stonehenge, aos antigos círculos de pedra, onde as pessoas se reuniam para, contemplar a existência, se conectar. Pessoalmente, é incrível, né? Exatamente. E aí, cada uma daquelas pedras estão vibrando. E a vibração é uma sintonia. Então, quando você está ali, eu não sei se é exatamente a memória que está dentro daquela pedra, mas o quanto aquela pedra ou aquela estrutura vibra uma frequência que faz com que as pessoas que estão ali disponíveis a se conectar consigam acessar algo que existe desse todo. Porque como você falou, aquele lugar do mestre, do conhecimento e tudo mais, eu tenho certeza, o conhecimento não está dentro de mim exatamente. O conhecimento está vibrando no universo. E eu estou aqui me sintonizando com uma forma que eu encontrei para mim, mas que serve e está disponível para todo mundo. Então acho que as pirâmides, a Ilha de Páscoa, enfim, né? Consciência cósmica. Uma caixa. Né? Caixa. Eles falam muito sobre o poder de guardar informações, porque hoje isso bate com o que a gente sabe. Se você pega um computador por dentro, ele tem cristal. Tudo que é tecnológico hoje tem cristal, né? E nós estamos voltando a pesquisar se esses cristais, né, se essas pedras por dentro não têm um conhecimento deixado para que a gente descobrisse em algum tempo, né? Porque se você for pensar o objetivo daquilo ali, não tinha, né? E uma coisa que o ser humano nunca foi dado a perder tempo, né? Ele tinha que trabalhar, ele tinha que comer, ele tinha que caçar, ele tinha que procriar. Ele não tinha tempo de ficar fazendo estruturinha de pedra, né? À toa, né? Tudo tem um porquê, um pra quê, um pra onde, né? Ah, com certeza. Como que você vê a questão de você preparar um cristal, por exemplo? Você tem aquele um fumê, um quartzo fumê? Esse aqui sim. É um fumê, esse daí. Por exemplo, você usa esta cor de cristal, esse tipo de cristal para fazer, por exemplo, um gerador? O que você está querendo dizer com gerador? Um gerador, quando você mentaliza esse cristal para ele servir a um propósito. Quando uma ele programação? Canaliza, sim, uma programação. Ah, tá.
Pelo que eu estudo, tem umas 2 ou 3 formas da gente olhar para essa questão da programação, que seria com a informação que você está trazendo a ideia da memória dos cristais. Quando a gente pensa lá na tecnologia, de onde você começou o raciocínio, tipo, você tem lá o silício, que é a base dos chips e muita coisa do gênero, porque ele tem uma capacidade de condutividade e se estuda a ideia da memória que existe nessa molécula, na molécula ou no átomo do silício e como isso se forma. O ser humano, a nossa biologia é a base carbono. E aí estuda-se até outras consciências maiores que a nossa, que seria a base silício. Então, o quanto isso não reflete nessa memória cósmica. Até pensando na ideia do silício, se a gente vai pensar lá a ideia de Atlântida, Lemúria e toda essa coisa, é muito dito nas lendas e nos estudos que você teria os quartzos, como o fumê, por exemplo, que foi utilizado para pôr a informação desses seres para a posteriori. E aí que você pega os cristais que tem vários códigos e várias inscrições dentro deles. Então tem essa linha de conhecimento que vai falar que sim, alguns cristais vão trazer essa memória de antigos povos ou até da própria linha do tempo que está lá registrada. Agora, a minha visão que eu falo no trabalho, eu sou um pouco relativamente cético em relação à programação do cristal. No sentido que, se a gente pega isso daqui, ó, malaquita. Sim. Isso daqui, aliás, maravilhosa essa maravilhosa, malaquita. né? Ela é perfeita. Maravilhosa, do Congo essa malaquita. Ela é lindíssima. Linda. Ela, assim como todas as pedras estão aqui, ela tem uma estrutura geométrica perfeita. Isso daqui é um tipo de cobre, uma oxidação específica do cobre que vai dar esse tom, esse tipo malaquita. Então, se ela é perfeita em si e emana uma energia constante, como é que eu vou conseguir falar para ela o que ela tem que fazer? Porque quando eu ponho uma energia nela, concorda que o vibrar natural dela vai dissipar aquilo que eu estou pondo, porque a informação dela é muito natural, perfeita? Então eu questiono hoje, será que a gente programa os cristais de fato nesse sentido? Pelo menos a maioria dos cristais. Quando a gente pega quartzos, por exemplo, o quartzo já é um pouquinho diferente, porque ele sim tem a sua natureza, a capacidade de receber energia, armazenar, potencializar, amplificar. Quando ele tem ponta, ele direciona a energia também. Então, talvez no caso dos quartzos, a gente conseguiria fazer essas programações no grande grupo, na família do quartzo, seja o quartzo fumê que você tinha citado, seja um quartzo normal, o rosa, a ametista também é um quartzo, citrino natural, família do quartzo. Então, talvez esses grupos seriam mais receptivos a essa informação que a gente vai colocar ali. Embora existe uma outra linha de estudo que fala que dentro de cada cristal teria um negócio chamado retículo cristalino, que é como se fosse o cerne do cristal, como se fosse a sua geometria fundamental, sua alma ali, a partícula da alma do cristal. Ou a gente pode entender como um deva, um elemental do cristal. Uma geometria sagrada, alguma coisa assim. Isso. Então, dentro dessa linha de raciocínio, eu conseguiria conversar com esse elemental. Eu conseguiria me comunicar com essa força e aí conduzir a energia dela para uma finalidade. Então, quando a gente pensa em memórias e programações, eu vejo hoje dessas seguintes formas. Tudo vai depender como a gente vai aplicar. O exemplo, o quartzo fumê mesmo que você havia comentado. No comum, ele é uma pedra fantástica de proteção. Sim. Mas ele também é uma pedra de estruturar. Ele ensina a gente a criar estrutura na nossa vida. Da mesma forma que ele vai ajudar a gente a aterrar por o pé no chão. Como ele tem essa ponta, essa expansão, ele também nos permitiu expandir a consciência. Então, quando eu vou usar ele, e agora? O que ele vai fazer? Todas essas coisas, o que vai acontecer? Então, hoje eu entendo que a minha inteligência com a inteligência do ser que está aqui, a gente vai entrar em sintonia. Então, eu vou buscar ele para proteção para esse momento, por exemplo. Então, eu entro na sintonia com o cristal. Então, acho que hoje eu traduzo dessa forma, em vez de vou programar essa pedra para ela me proteger. Já não programou. Já não programou. Se eu já fiz isso lá atrás? Não digo, já não programou. Se você coloca dessa forma, você já não programou. Né? Porque quando a programação, até onde eu entendo, é uma determinação, é quase que um decreto. Então, sim, mas aonde vai ficar essa informação? Ok, aí nós vamos entrar numa outra questão. Como disse a você, eu tenho um pé na ciência e um pé na espiritualidade. Então eu sempre questiono, sempre. Eu sou um questionador nato.
E sou provocador, Ótimo. que eu acho que é necessário. Tem um estudo que eu já citei aqui várias vezes, com vários convidados, sobre a transferência de energia para a água. E essa água cristalizada, quando você estuda os blocos, as partículas de gelo, você vai ver que tem exatamente a influência que você colocou nela. Sim, sim. E a água é uma coisa completamente... a água, ela é moldável, né? A água é uma coisa muito... A própria água é como se fosse a emoção. Ela vai para onde tiver que ir naquele momento. Agora, quando a gente fala de um cristal, ele é uma coisa muito mais sólida, muito mais física, muito mais terra, né? Muito mais pé no chão. Então, se eu posso programar a água, e hoje comprovado cientificamente, porque isso é um trabalho científico, né? Gente, se vocês querem fonte, procura no Google, tá? Dá o Google. Acho que é o Masaru Emoto. Porque de vez em quando a pessoa fala assim, você não deu a fonte. Gente, procura no Google, não estou dando aula, né? Eu não sou professor, não estou dando aula, procura no Google. Então vocês vão encontrar lá. Isso é uma forma, porque é engraçado isso. Às vezes as pessoas têm uma necessidade de buscar espiritualidade, buscar esses assuntos, mas elas querem somar 2 com 2. E na espiritualidade nem sempre dá 4, né? Ok. Você concorda comigo? Concordo. Nem sempre dá 4, né? Concordo. A gente tem que ter uma abertura. Então, qualquer coisa, Google hoje resolve todas as questões. Vira mais o microfone, tá pegando um pouco. Aqui, tá melhor? Ficou melhor? Isso, esse que tá Ok. é o cabo que tá pegando em você. Ok. Então, dentro desse... Obrigado, querido. Então, dentro dessa máxima que você pode programar a água, então seria muito mais fácil você programar um cristal. Agora, para onde vai? Se ele é um ser vivo, é um mestre, ele tem uma consciência. Se ele tem uma consciência, você pode ampliar essa consciência. Dentro desse princípio, você acredita que possa haver essa consciência ampliada? Com certeza. Com certeza. Acho que não dá você programar um cristal. Esse cristal vai ferrar a minha vida. Acho que não dá. Você já ferrou sua vida só de pensar, né? Mas o cristal não. Agora, é uma simbiose, talvez, na programação? Eu acredito que programei e o cristal acredita que foi programado. E a coisa dá certo por aí. Eu acho que tem níveis e níveis. São mistérios, né? Eu acho que tem níveis e níveis e pedras. Porque tem consciências mais simples e consciências muito mais complexas nos cristais. Com certeza. Então, eu acho que existem todas as possibilidades. Eu não gosto de dizer que não ou que sim, tipo, absolutamente. Absolutamente a gente vai ficar dono de alguma verdade, né? Total. E mesmo porque, de repente, eu programei esse cristal. E às vezes é um placebão e, tipo, super deu certo. Ótimo! Às vezes pode acontecer dessa forma também. Sobre o placebo, né? O quê? Não. O placebo é uma das grandes verdades da vida. É uma programação, né? Porque é uma programação. Né? Quem já trabalhou em hospital, quem já teve convivência com pacientes terminais, dor crônica, sabe disso. O placebo é uma coisa maravilhosa, porque se você dá poder a alguma coisa, essa coisa tem poder, né? Não é assim que acontece a cura? Com certeza. Com certeza. Você dá poder e a pessoa recebe o poder. Então é isso, o placebo na verdade é isso. Hoje a ciência não vê o placebo como enganação. Sim. Vê como reprogramação. Então, até se a gente pensar o que é uma imantação, o que é um testemunho, a informação que a gente Porque eu acabei de pedir para você, da sua menina, para a gente colocar na caixa, inclusive. Né? Porque o testemunho, o que é o testemunho? É o mergulho de fé. Né? Só que tem só uma questão aí. A pessoa não tem consciência, às vezes, do testemunho. E ainda assim ela recebe. Olha que a transmissão é bem interessante, né? Bom, você tem algumas pedras aí sobre a mesa. Nós vamos entrar em alguns assuntos mais detalhados, mas eu gostaria de você falasse um pouquinho sobre essas pedras. Nós temos aí essa pedra verde, uma turmalina, não é isso? Esse aqui é uma água marinha. Água marinha. Não, a turmalina é a... essas daqui são turmalinas. São turmalinas negras. Qual é a função dessa água marinha? Água marinha. Vamos lá. A água marinha, primeiramente, ela vem de uma família, um grupo chamado berilo. Sim. Então, quando a gente observa, olha a forma dela. Essa é a forma natural. Não foi lapidada para ela aparecer essa geometria. Aí agora aqui eu até questiono com você. É a forma da 6.
hexaedro. Sim. O quanto isso daqui talvez não influenciaria uma molécula de água, Pois é. que quando ela está no estado harmônico e cristalizada, ela vai É. formar a estrela de 6 pontas. Exatamente. É como se fosse um bloco de neve. Isso, exatamente. Então, olha como existem essas correspondências. É, E talvez a total. memória que é partilhada dentro de tudo isso. E a água do nosso corpo. Tudo. O favo de mel, quando você pega o favo de sim, mel, sim, as esferas, é a geometria sagrada, né? Pura. Isso, exatamente. Bom, então, quando a gente fala de uma água marinha, ela é uma pedra poderosíssima para trabalhar o lugar da nossa expressão, fala, comunicação. Por isso que eu já deixei uma espertinha aqui do meu lado, né? Vamos conversar. Vamos conversar. Comunicação. Isso, comunicação, expressão. Embora você não goste da questão dos chakras, como com um caminho de purificação, ela seria perfeita para o laríngeo. Eu vejo ela como uma pedra base para o chakra laríngeo. Não que eu não use ou trabalhe ou pense as pedras nos chakras. É que eu prefiro pensar o raciocínio, entender o que é aquele cristal. Então, vamos pensar uma hematita. Sim. Hematita, todo mundo conhece a hematita, que é aquela cinzinha, sabe? Chumbo, parece chumbo, hematita. Hematita, ela é óxido de ferro. Qual parte do nosso corpo produz o ferro? Ele circula o nosso corpo todo através do sangue, né? Isso. Está dando sangue todo mundo. Isso. Então, quem produz é a medula e Medula ossos óssea, longos sim, e tudo mais. Então, beleza. Se eu preciso trabalhar ou estimular a produção do meu sangue, talvez eu não possa utilizar essa pedra no meu braço, porque aqui tem ossos longos, ou nas minhas costas, que ela vai estimular aquele sentido harmônico. Por quê? Porque ela é óxido de ferro. Sim. Então, super sim. Agora, se eu penso, não, é uma pedra escura, ela serve só para o chakra base, eu vou pôr ela no meu pé. Então, fica limitado, entende? Bastante limitado. E por isso que eu não gosto dessa associação. Essa pedra é desse chakra. Mas quando você fala, por exemplo, eu vou te questionar, você sabe disso, que eu vou pegar no seu pé hoje, que você é o especialista, e eu quero que quem esteja aqui receba o máximo de informação possível. Bom, é uma pedra que você vai ativar a questão do chakra laríngeo. O chakra laríngeo, ele é um chakra que ele desloca e vai para os braços. Okay. Porque é cocriação, né? Quando eu digo, o verbo se transforma em matéria. O dizer, o verbo já é matéria, né? O verbo já é matéria. Então isso é uma coisa assim, é muito forte, né? Então, por exemplo, se eu estou com esse chakra alinhado e eu digo assim, você está nesse momento recebendo uma bênção especial. Supor que eu fosse um pastor, um padre, um espírita. Você está recebendo agora uma bênção especial, uma energia especial, um passe especial. Se realmente eu estou com isso daqui pronto, se eu estou com isso aqui pronto, e você está com isso aqui pronto também para receber, é a comunicação, não é? Total. É a conexão total. Total. Falando disso, usando esse seu exemplo, entende como essa pedra não se limita só à garganta? Não. Porque isso que você está falando é conexão espiritual. Conexão. É cura, é tudo, entende? Então, quando a gente entende esse raciocínio, a gente extrapola e eu vou usar essa pedra onde eu preciso trabalhar ela. Todo mundo pergunta, eu posso usar a pedra turmalina negra no pingentinho? Aí, gente, todo mundo fala da turmalina negra, né? Sim. Mas essa é uma pedra escura, é só no chakra base. Mas por quê? Por quê? Qual é a função dela? Isso é um borosilicato complexo de alumínio com composição variável. É a fórmula química desse tracinho aqui. E aí, o que ela faz? Essas estrias que ela possui faz com que a energia circule, transmute. Tudo que passa transmuta. Como os rins fazem uma drenagem. Isso, filtrar e tal. Então, de repente, eu tô com muito pensamento zoado. Será que eu não poderia pôr a turmalina negra na minha cabeça para ajudar a soltar um pouco esse excesso? Meu cardíaco tá sobrecarregado. Será que eu não poderia trabalhar no cardíaco? Super pode. Porque eu entendo o que esse ser é na sua natureza. Energia. Isso, e não essa pedra é do chakra X. Então, quebrando... Mesmo porque não teria mesmo porque chakricamente ela não teria referência pela própria cor. Chakricamente ela não teria referência. Né? A gente usa muito no plexo no plexo cardíaco, usa muito no chakra cardíaco, porque é onde geralmente fica o ponto de proteção, né? Mas aí é aquela história, a pessoa coloca uma pedra como essa, uma turmalina negra, ou qualquer outra pedra preta, escura, coloca nessa região.
A composição vai ser muito parecida, até porque o que traz cor, tudo é essa questão, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Não Ok, necessariamente. explica. Por exemplo, o ônix é uma calcedônia. Sim, É primo do quartzo, é uma Sim. calcedônia. Aqui é um borosilicato. Então é boro, silício, alumina, sim. um monte de outras coisas. coisas. Você vai pegar o próprio quartzo fumê, Sim. também é óxido de silício. Então são coisas distintas. Então será que só porque a pedra é preta ela vai proteger? Então eu posso pôr no meu umbigo não para ela fechar? necessariamente, tanto é que Isso. elas têm dentro da questão das pedras, ela tem a questão, aquela que limpa, aquela que protege, aquela que dá uma reação, né? Você tem que reagir, então, se uma certa pedra. Porque a turmalina negra, por exemplo, a gente aconselha usar menos, usar de vez em quando. Ou você calçar junto com ela uma que te energize também, né? Depende. Né? Uma que tem energias, por Pode exemplo, ser. eu sempre uso o quartzo rosa junto com ela, né? O quartzo rosa e a selenita sempre por perto também, né? Porque ela também fica impregnada. Hoje eu discordo desse raciocínio. Ela também fica impregnada. Eu E aí, não o que vejo você as pensa? pedras puxando energia. Tem poucas pedras que puxam energia dentro seguram, né? dentro do que eu estudo, dentro do que eu compreendo. A malaquita, o âmbar, enxofre, obsidiana e meio que para por aí. Porque normalmente as pessoas acham que ela vai puxando energia porque ela estoura. E ela estoura mesmo, é uma Estoura coisa mesmo. séria. Mas ela não estoura porque ela puxa energia. Tem um estudo de uma professora chamada Katrina Rafael. Sim, Ela discorre sobre a força das estrias em alguns cristais. Por exemplo, o grupo das turmalinas, topázios, a própria selenita, que são as estrias. sim. Então ela explica que as pedras que são estriadas, é impossível elas absorverem energia. Porque toda energia que vem passa pelas estrias e se acelera. Então elas são transmutadoras. Então a pedra não puxa para dentro energia negativa. A turmalina, por exemplo. Por que ela se rompe? Imagina que essa pedra tem capacidade 5 de transmutação. Você me manda uma energia 25. É uma massa energética muito grande. Sim. Ela começa a trabalhar. Uma hora é tanta energia que rompe a estrutura molecular dela física. Então ela perde a estrutura eletromagnética de conexão. Então aí ela desfaz, quebra, estoura. Mas não é porque ela puxou, é porque ela trabalhou muito energia. Trabalhou muito, sim, não, mas quando a gente fala puxou, é uma coisa tão complicada. A gente fala puxou, aí é outra coisa, é concentração, aí é como se ela tivesse um centro para guardar isso, para acumular isso, e ela não tivesse como se defender. Se ela não pode se defender, ela não pode me defender também. Então é um contrassenso. Por isso que eu já tenho... É um contrassenso, lógico. Mas eu digo assim, por exemplo, quando você coloca uma selenita próxima, quando você coloca um cristal rosa próximo, por exemplo, é muito difícil, eu nunca vi ela romper. Eu tenho, por exemplo, no computador. Todos os meus computadores, tudo. Onde dorme o celular eu tenho ela esparramada na minha casa inteira. Eu sou apaixonado pela turmalina negra. Mas sempre casada com a selenita e sempre casada com o quartzo rosa. Eu faço questão absoluta. Eu tive 2 situações de explodirem e eram grandes. E as 2 estavam no computador. Uma estragou meu computador. Ela estragou. Ela arrebentou a tela do computador. Então, quando isso aconteceu, eu falei, bom, não é que ela inchou com uma panela de pressão, porque daí é um contrassenso, mas a bordoada foi forte demais. Né? E agora, aqui você coloca, qual é o motivo dessa bordoada? Que bordoada é essa? É uma questão de energia telúrica, é uma questão de energia astral, é uma questão de energia pesada, energia densa, é espiritual, o que é? Olha, dentro da sua concepção. Eu vejo que vamos chamar de energia, troca de carga. Eu já tive experiência de estar vendendo a pedra, a moça pegou e falou, eu vou comprar essa turmalina. Tá bom, custa, sei lá, R$5. Vou buscar o dinheiro ali. Tá bom, não. A mulher foi, pegou o dinheiro, voltou. Ela falou, R$5 isso aqui, né? Quando ela deu o dinheiro. Quando eu peguei o dinheiro, a pedra na mão dela fez assim, ó. Virou nada. Virou quase pó, farelo. Sim. Instantaneamente. Sim.
Porque na hora que teve energia de troca, a pedra não era mais minha, ela foi para aquela pessoa. Quando entrou na sintonia com ela, a carga que ela devia estar ali, ó, a pedra não aguentou e rompeu. Então eu vejo que é carga. É carga. É carga da pessoa. A gente já fez trabalhos numa mandala e coisa e tal, e trabalho com energia muito densa, as pedras estourando do nada. A história é igual pipoca. Estou Estoura igual acostumado. pipoca. Porque eu faço procedimento com pedras. Eu te falei isso. Eu faço procedimento com pedras. Eu me desdobro com pedras. Ah, sim, né? ótimo. Então as pessoas não têm noção. Às vezes eu falo para o pessoal, olha, tem que fazer um desdobramento. Olha, tem um custo esse desdobramento, né? E a pessoa acha que pedras como essa daí é coisa de 10, 15 reais. As pessoas não têm muita noção, né? As pessoas perdem um pouco a noção. E eu já vi quartzo do tamanho desse cinza, por exemplo, desse fumê, estourar igual se fosse uma pipoca. Aí a pessoa fala, mas como? Eu falo, não tem como. Depende da energia que você transitou, depende, né? Depende. E quartzo se limpa, eu falo, gente, não é questão de limpar o quartzo. A questão é a energia que gerou ali dentro. Ele já perdeu a composição dele. Ele já trincou, ele já rachou, muitas vezes já não serve para mais nada. Naquele sentido, não. Naquele sentido, não. Talvez se fosse uma pedra para se lapidar alguma coisa, ok. Mas depois que você fez um grande trabalho com ela, de limpeza do ambiente, alguma coisa, tá. Limpeza de ambiente. Ok? Para você, pedras. Fantástico, maravilhoso. Tem que ter. Passa por ela manda para onde essa energia? Depende do tipo de pedra. Eu não acredito que você vai pôr uma turmalina atrás da porta de entrada e vai resolver todos os seus problemas. Seria muito fácil, né? Seria muito fácil. Seria muito básico. Rapaz, não é assim. Se pedra resolvesse a vida, eu não teria nenhum problema. Em casa parece uma caverna, praticamente. Existem algumas pedras que trabalham com a inteligência de movimentação de energia do coletivo, que é a própria drusa. Qualquer drusa de ametista, de quartzo fumê, quartzo branco ou quartzo tangerina. Não a drusa de citrino. Eu vou até mostrar pra galera. Por favor. Galera, atenção. Olha isso. Já viram isso por aí, né? Isso aqui é vendido como drusa de citrino. Entretanto, isso não é o citrino natural. Isso é uma ametista queimada. Que foi queimada. Porque isso daqui é um silicato foto e térmico sensível. Então fica lá tomando sol, põe no micro-ondas, pumba, a pedra sai do roxinho e queima e fica assim. Então ela não tem mais a função, sucesso isso dela. Isso se não for bombardeada, né? Aí é radioatividade pura. Isso é comum em quartzos fumês. Se você for em umas lojas, até umas lojas famosas de São Paulo... De joia, joalheria? Não, em joalheria é comum. Joalheria tem muita pedra radiada. Para dar tons diferentes. Para dar tons, Mas se você for até em lojas grandes de São Paulo de pedra, você encontra uns quartzos fumê bem escuro. Também é bombardeado para ele ficar bem fechadão. Porque tem um tipo de quartzo fumê natural bem escuro chamado Morion, que ele é um quartzo fumê muito forte. Às vezes vendido como outras pedras mais caras, como opala, com outra coisa mais cara, né? Porque às vezes também eles vendem como topázio imperial. Vende gato por leve, tudo quanto é coisa. Você vai avermelhar ela, vai ficar um topázio imperial, é complicado, né? Por isso que eu acho que quando a gente vai comprar as pedras e tudo mais, se a gente não conhece, a gente precisa um lugar de referência. Um lugar de referência, né? Eu disse a você que eu encomendei as pedras do aparelho, quando chegou eram pedras tingidas. Eu sou uma pessoa que conheço pedra, então não é assim, né? Quando eu vi que era tingida, eu falei, bom, isso aqui não serve nem para jogar fora. Né? Porque não se pode. Gente, muito cuidado, vocês estão colocando pedrinhas na orelha dos seus bebês, cheio de radiação. Tomem cuidado com isso, não vai comprando qualquer coisa, sabe? Vocês querem alguma coisa, procure um fornecedor sério, né? Procure alguém que conheça. Pedra é coisa séria. Com certeza. Pedra não é bagunça, não. Não é esse oba-oba que estão fazendo. É que acabou entrando muito na cultura pop, e aí virou uma coisa meio que... virou essa coisa da cultura pop, sabe? Para as pessoas entenderem, existe a pedra reconstituída ainda. Que literalmente eles moem o cristal, tingem o cristal, montam o cristal e lapida. Fica perfeita como se fosse uma pedra natural. Ela foi moída.
Tem vidro pintado Tem que vidro vendem como pintado. super pedra. Gente, então assim, tem muita coisa, porque a pedra explica pra gente a questão geológica mesmo, né? Porque, por exemplo, você tem uma pedra aí que tem a parte roxa, pega essa aí, por favor. Qual? É ametista, essa luz Essa de aqui? ametista, é. A de ametista, ali. Essa é ametista também. Essa luz aqui. Essa aqui, a outra não. Aqui, ó, aqui fica bem claro, né? Isso que eu quero te perguntar, por exemplo, aqui, ó. Aqui nós temos essa parte branca e aqui nós temos a parte lilás. Essa parte simplesmente, gente, ela teve mais tempo, ela teve mais... O acúmulo de minerais. Mais um acúmulo de minerais. Só que a base dela é tão roxa quanto ela. Quando eles aceleram dentro de um processo, ela vai ficar dessa cor aqui. Tá? Ou amarela, como ele diz, queimada. Mas eles têm processos para dar a cor. Então eles fazem isso, por exemplo, gente, com pedras caríssimas, como rubis, tudo. Eles fazem isso para aquela pedra que não vale nada adquirir aquela cor pesada. Só que isso, gente, é feito por radiação. E essas pedras se tornam radioativas. E estão enchendo joalherias, enchendo as coisas. Vocês tomem muito cuidado com o que vocês estão usando. Tá? Explica direitinho para eles, porque você é o especialista aqui. Essa questão, né? Porque aqui... Desde esse ovinho, né? Que isso aqui é um ovo, na verdade, né? É um Explica diodo, para eles né? como é que clusterzinho. funciona isso daí. A ametista especificamente? Na verdade, qualquer pedra colorida qualquer cristal colorido acaba tendo essas cascas, né? Que são quebradas e por dentro tem essas resulhas, né? Esse tipo, sim, É. que é de ametista, ela Sim. forma tipo um ovinho. Eu tenho até um ovinho aqui pra mostrar pra Ah, você. que legal, gente. Perfeito. Agora deixa eu achar o meu ovinho aqui nas caixinhas, né? Não, pode procurar. Você sabe, né? A gente já me conhece, né? Quando eu trago a pessoa aqui, eu trago pra puxar o fígado pelo canudinho, né? Eu quero saber tudo, não me esconda nada. Mas é uma oportunidade, não é, querido, a gente poder falar com as pessoas? Ah, com certeza. É uma oportunidade de poder falar com as pessoas, passar. Olha que legal Ó. ele tem. Olha que Vou mostrar aqui bonitinho. primeiro. Olha isso, gente. Tá dando pra ver legal? Ó, esse aqui é um ovinho, normalmente a gente encontra assim na Sim. natureza. Aí, ó, quando abre ele, olha isso. Olha que lindo. Tá vendo? Pegou legal? Isso pode ter, gente, metros e metros de altura, de largura, tem. né? E de todas as cores, tá? Inclusive, eu tenho uma ametista disponível desse momento que ela tem 1,87 m de altura. Ah, que lindo. 200 quilos. Linda, Que maravilhosa. lindo isso. Sabe o que eu vi recentemente e fiquei encantado? Uma de quartzo rosa, eu nunca tinha visto. Drusa? Eu nunca tinha visto. Não sei se é pintado, não sei o que é aquilo, mas era rosa. Ó, existe uma ocorrência muito extremamente rara que pode acontecer de quartzo rosa. Pois é, eu vi Não é assim, ó. Não é o quartzo rosa comum. Não. Ele é bem cristal com Um tonzinho. tonzinho de Mas é a rosa. coisa mais linda. Eu vi numa loja. Eu vi numa loja, fiquei encantado. Só que eu não estava no Brasil, não dava para trazer, é impossível, mas eu teria trazido do Brasil. Olha essa. Coisa mais linda do mundo. É. Eu vi. Bom, vamos lá então, vamos seguir que tem muita pedra aí. Só um detalhe dessa questão da onde encontrar e comprar as pedras e tudo mais, posso passar uma referência pro pessoal? Claro. Maravilhoso. Eu tenho uma parceria com uma loja parceira nossa, chama Prosperity Minerais. Prosperity Minerais. O pessoal já está há muitos anos, que vem aquela coisa da geração da geração. O pai do menino, desde que ela era pequenininho, ia para as minas Ele vende pegar, pedras. vende pedras, rochas e traz Tá. tudo. E aí eles formaram e hoje eles têm uma loja funcionando, tudo mais. Tanto no Instagram quanto no site mesmo, Prosperity Minerais, só entrar em contato lá. E a gente combinou um cupomzinho pro pessoal, né? Ah, que legal, sim. Como é que é? Instituto Ivan Martins. Isso. Instituto Ivan Martins. Só dá um oi lá no site da Prosperity ou no WhatsApp, Instagram deles, que vocês vão receber um mega desconto que a gente separou. Eu combinei com ele exatamente o seguinte. Eu falei assim, olha, é como se fosse para mim, deu meu desconto Exatamente. para eles, não é isso? Exatamente. Foi isso que nós combinamos? Foi. Deu meu desconto para eles, faz um preço especial, porque tudo que eu quero é ver os meus bem. Axé. E Eu quero lá... ver todos os meus muito bem. Oh, com certeza. E o pessoal lá é super atencioso, tem as pedras de valor muito em conta e trabalham com as pedras verdadeiras. Pode perguntar qualquer coisa, todo mundo vai saber responder. Agora ele tá lascado, é né, isso. gente? Porque eu não sei em que ano que vocês estão vendo esse podcast, se é ao verdade. vivo
ou se é depois de 10 anos. É verdade. Agora é com ele, vai ter que dar desconto. Prosperity Minerais, vamos lá. A gente até discutiu isso na reunião. Foi. E aí, gente, vai, não vai? Vamos. Vai, que agora, pô, daqui 10 anos, né? Vamos. E não sei em que momento estão nos vendo, né? Pois é. Não sei nem se nós somos encarnados nesse momento, né? Rapaz, já pensou? Que coisa interessante. Porque é assim que funciona, É né? verdade. É assim que funciona. Espero que até lá eu tenha escrito o meu grande livro das pedras pedronianas. Cara, eu tenho certeza que sim. Eu tenho poucas certezas na vida, né? Porque a gente vai envelhecendo, as certezas vão indo embora, né? Certeza é coisa de menino, você sabe, né? Menino tem certeza demais, né? Olha só. Você pega esses meninos de 20 e poucos anos, tem tanta certeza, a gente olha pra carinha deles assim e fala assim, oh meu Deus, né? Que tempo bom esse que eu tinha tanta certeza. Hoje eu só tenho dúvidas, você também, né? A gente só tem dúvidas hoje, né? Não faço ideia, viu? Eu só tenho Pra responder a dúvidas. sua pergunta, eu não sei. A gente só tem dúvidas, porque é tanta coisa para se aprender, né? Tanta coisa, e a gente vai entendendo que esse aprender, né? Que esse aprender é eterno e a gente tem que ficar nesse fluxo, né? Eu já começo o programa com isso. Não venham buscar mestres porque não estão aqui. É no sentido da gente a gente entender essa colocação, né? Meu podcast é muito isso, esse bate-papo gostoso e essa busca, sabe? Essa busca de informação prática. Porque não adianta eu chegar aqui com uma linguagem muito elaborada e a pessoa que está do outro lado, às vezes, nunca ouviu falar de cristal direito. Ela vai lá, compra um pingentinho, coloca, não sabe nem o que está usando. Né? Alguém falou que é bom. Então, é importante a gente passar essas informações. Sim, com certeza. Eu tenho horror de ver certas coisas de joalherias, que você bate o olho, está escrito assim, ó, pedra feita. Então, que façam de vidro, mas não prejudica ninguém, né? Porque o vidro, você quer uma bijuteria de vidro? Ok, lindo. Use sua bijuteria de vidro, vai ser lindo. Ela não vai te fazer mal nenhum. Agora, uma pedra preciosa montada, Queimada, tingida, picaretada. A queimada, enfim. Continua sendo uma pedra. Continua sendo uma pedra. O problema é quando ela é bombardeada. Aí que é complicado. Fala pra gente um pouquinho, agora você tem outras pedras aí. Aquela mescladinha ali, fala sobre ela. Falo. Essa é o quê? É uma... Antes dessa daqui, só o problema dessas bombardeadas e dessas fakes é que se você pega muitos livros, vai estar lá, pedra, sei lá o que. E aí o pessoal vai comprar, nossa, que maravilhoso, conserta sei lá o que. Você vai comprar, a pedra é falsa e tá nos melhores livros, nos livros mais populares. É porque são vendáveis, são bonitos. Isso, exatamente. São vendáveis. Eu fiquei impressionado com uma que o pessoal vende como obsidiana cherry. Porque energia cereja da nova era, porque o coração no despertar cósmico, não sei o que lá. Eu falei, mano, o que é isso? Isso é tudo um vidro que os caras pintam na China, manda pra cá. E a gente vende, toneladas disso. Ainda bem que a boa intenção salva a alma, né? Olha, vamos descobrir quando a gente chegar lá, né? A boa intenção salva a alma, porque a boa intenção faz muita coisa. Né? A pessoa às vezes faz aquilo de coração e as coisas vão caminhando. Difícil é aquela história, eu não acredito em karma, em dharma, nada disso. Eu acredito em contrato de dor e sofrimento, né? Cada um faz, e de alegria e felicidade também. Então, cada um faz o contrato que quer. Eu tenho por princípio o seguinte: faça o que quiseres, desde que faça aquilo que gostaria de receber. Ser consciente, né? Então, pronto. Nada além disso. A partir disso, essa é uma base dentro da magia, dentro da espiritualidade, né? Faça o que quiseres, porém, não diferente daquilo que você quer receber. Pois é. Né? Aí eu acho que a gente até pode entrar num assunto super polêmico em relação a isso, que é, eu posso pôr uma pedra na mandala aqui pro meu filho, pro meu gato, pro meu papagaio, para tudo isso? Eu acho que isso é um assunto interessante para ser debatido Por favor. polemicamente. Se a gente está partindo desse princípio de que minha ação tem uma reação, sempre. Quando eu invado o processo do outro, por mais que seja a intenção muito boa, a gente acaba sendo responsável por uma parte do processo. Que o pessoal sempre pergunta, Pedro, posso fazer pedras com trabalho ao ambiente, a drusa. Eu posso pôr uma pedra em cima da drusa para criar um ambiente legal aqui para minha casa, para minha família? Meu filho é muito nervoso, vou pôr uma pedra de paz embaixo da cama dele. Depende da idade do filho dela, né? Então... Se for uma criança de 2 anos, ela tem esse direito. Ok,
conversa, né? Filha, com licença, vou tem pôr esse ali. direito. Ok. Pode ser um bebê. Então, o pai e a mãe têm autoridade sobre. Ok. Aí, o que o pai e a mãe faz? Fala assim, olha, eu peço licença ao seu Deus interior. Eu faço muito isso, eu recebo pessoas que eu tenho que colocar, às vezes, a pessoa dentro de um aparelho, ou outro aparelho quântico que eu tenho, né? Que aquele, inclusive, foi desenvolvido junto com um profissional da NASA, um físico, olha, ele é russo e trabalhava na NASA. É aposentado hoje, vive no Brasil. Então, esse cara é o máximo. Né? E tem um aparelho quântico que nós desenvolvemos juntos, só que ainda é um aparelho arraigado no aqui, no agora, desse plano. Né? Que é uma coisa que depois a gente pode falar. Porque você viu que eu não tenho fio elétrico aqui, né? Não tem computador, não tem nada, porque se é quântico não precisa disso necessariamente. A inteligência já está aí, né? A inteligência já está aí. Então, é aquilo que você fala sobre a mestria. Mas, enfim. Então, a pessoa chega e pede para eu colocar no aparelho. Ok. Aí eu falo, qual é o nome da pessoa? Tá, qual a idade? Tem 15 anos. Falo, olha, conversa com ele. Isso. Ele quer? Ele quer? Bom, se ele quiser, você fala para ele assinar o nomezinho dele e mandar para mim. Porque daí eu coloco a assinatura dele. Isso. É isso. Isso que você está me falando é muito importante. Aí você volta para a espiritualidade, né? Exatamente. Você transita bem nessas duas coisas? Que eu acho que você ainda tem essa questão muito espiritual ou muito pé no chão. Você ainda não conseguiu o equilíbrio, né? Eu acho que eu era muito descolado da realidade. Quando eu comecei com a coisa toda, lá para os 17, 18 anos, deu um boom da consciência que eu desconectei do planeta 100%, que era, tipo, passar horas do dia parado olhando para a parede, tipo... Isso aí ficava no meio do mato, essa coisa toda. Você parou com quantos anos isso? Uns 24, 25. Nossa, eu tô 30 e tantos anos atrasado aqui, então. Mas eu descobri umas pedras boas para ajudar. Foi muito trabalho de tecnologia. Eu vivo mais no plano espiritual do que no plano físico. Hoje eu acho que muito mais. Transitar melhor. Hoje que legal. Tem duas pedras muito boas. Tá, dá essa dica, então. Fica a dica pra gente. A número 1 é a hematita de novo. Hematita de novo. Hematita. Gente, já viram, né? Ele é apaixonado por hematita, hein? É maravilhosa mesmo. É porque é pé no chão. Eu sim. É pé no chão, aterramento. Tem até um estudo dentro da cristaloterapia de um cara que chamava Antônio Duncan. Foi a grande referência dos cristais aqui do Brasil. Sim. Nosso Brasilzão foi o Duncan. Inclusive tem um livro O Caminho das Pedras, super que recomendo. Eu conheço. Que ele é um livro de entrada muito bom, dá para entender, dá para trabalhar. E lá ele traz uma ideia de chakras transpessoais, que seriam não só os 7 chakras base, mas 5 outros. E o 8º chakra ele põe como estrela da Terra, que é aquele chakra que conecta você com o planeta. E a hematita é um dos principais cristais. Mas o básico faz muito isso, né? Faz. Mas o base tem a ver com a sua relação física, corpo, você no aqui. O estrela da Terra é mais a sua identificação do ser comum terrestre. Um terráqueo, nesse momento. Sim. Tem um tom a mais ali. Sim. É muito poderoso, vale a experiência. E a hematita seria uma das principais para abrir esse 8º chakra, estrela da Terra. Então pode ser uma forma bacana. Eu trabalhei muito isso. Eu gosto muito da ideia. Eu quero que você aprofunda isso, porque é o seguinte, por exemplo, a gente fala em 7 chakras, mas isso aí é para o público leigo. Porque, na verdade, nós entendemos a infinidade de chakras. Nós temos milhares de chakras, né? E tem 2 chakras muito específicos, muito especiais, que são na planta dos pés, na sola, bem no meio aqui, ó. Não na sola não, aqui, ó, bem no meio, igual tem nas mãos. Esses chakras são você tanto recebe o que vem do astral, por aqui, como nos pés, a terra. Agora, você recebe da terra também e você lança para o astral, porque esse fluxo é a própria Kundalini. Ele é total. Mas aí a Kundalini você vai para a questão do sexo, vai para a questão da coluna, vai para a questão não sei do que. Tá? E na verdade não é nada disso. Na verdade é um eixo central. Mas então, esse fluxo central é muito difícil às vezes a gente trabalhar. Quando você fala desse chakra,
desse 8º chakra, tá? Esses interpessoais e tal. Interpessoal, nós já estamos falando também que o meu chakra está ligado ao teu. Transpessoais. Transpessoais. Também o transpessoal também. Porque o transpessoal, ele sai do que você se eu, entende, né? Ele sai do que você se entende como eu, e ele, né? Ele se torna algo mais. Quais são as pedras que vocês trabalham esse chakra? Eu sei que você não gosta dessa ligação. Não, mas qual é a pedra que faria uma ligação nesse chakra? Então, para esse 8º chakra, a mais fácil é a hematita, como a gente estava comentando, super poderosa para isso. Tem uma que é muito difícil, que chama realgar. Eu até tenho aqui para mostrar. Por favor. Nos mostre. Realgar. Isso aqui, rapaz... Aliás, pode botar essa caixinha no teu colo aí e vai mostrando. Tem um monte de cristal aí que as pessoas querem ver cor. Todo mundo tá louco para ver cor aqui. Tem umas 8 caixinhas dessas aqui. Tá todo mundo louco para ver cor aqui. Vai falando um pouquinho sobre elas, pra gente poder depois entrar nessa questão aqui dessa caverna aqui que eu tô... Essa vai ficar no final da hora. Se liga, a pedra da caixinha mágica, gente. Tananana. Ai, que linda. Vamos lá, realgar, todos prontos? Gostei da caixinha, 3, vamos 2, 1. Realgar. Essa pedra, ela precisa ficar guardada porque a luz oxida ela. Tá. Então, não pode pôr a mão nessa. Não. Por isso que ela fica na caixinha. Jamais tá dando na caixinha. Eu vou botar a mão pra quê? Porque ela é extremamente tóxica. Ela é sulfato de arsênio. Não chupem essa pedra. Não vão. É igual o cigano, né? Igual o cigano. Gente, eu tenho paixão por ciganos, você sabe disso, né? E eu falo que o cigano, quando vai vender um anel, ele faz assim com a pedra. Olha como ele é lindo, porque a saliva deixa mais brilhante. Mas aqui não façam isso. Eu vou mostrar assim, rapidinho. Viu? Acabou. Porque essa daqui não pode, ela vai oxidar. Posso fechar? Pode. Ela vai oxidar e não pode. Essa é uma das raridades, mas muito boas para abrir esse campo. Ó, a hematita que a gente tinha falado, basicona, clássica, acho que todo mundo conhece a hematita, né? Sim. Hematita. Se a gente for pensar aqui, tem uma outra chamada galena. Galena. Também. Ela tem no Brasil ou vem de fora? A galena? É. Tem aqui. Tem aqui. Essa é fácil, a galena. Essa é sulfato de chumbo. Então, também chumbo, tóxica. Plumbum é super tóxico, mas é muito denso. O chumbo, o peso do chumbo, ligado à energia de Saturno, chakra base, conexões, terra. E Saturno tira daquela energia de Netuno, porque Netuno já é aquela coisa da ilusão, né? Da ilusão e tal. Isso. Eu sou netuniano, gente, nesse sentido. Olha só. Eu sou, não da ilusão, mas eu sou muito do que está além. Às vezes eu preciso de Saturno para me dar uma puxada, né? Puxada, porque não vive no mundo espiritual. Então, essas seriam pedras muito tops para fazer essa puxada. Tem uma outra também ainda do 8º chakra, se a gente for pensar, que é a mais polêmica do universo, uma tal de obsidiana. Tá. Obsidiana. Fale sobre. Tananana. E ela é linda, né? Ela é maravilhosa. Amo de paixão, gente. Ó, gente, pra quem tem os preconceitos com obsidiana, ai meu Deus, pode, não pode? Cura, vamos, obsidiana. Vamos levar pra baixo do chuveiro e passar ela em tudo. Maravilhosa, gente. Ó, aqui eu tenho só pra mostrar, né? Uma obsidiana preta, obsidiana mogno, que ela é preta com avermelhadinho, barra castanho. Obsidiana floco de neve, que é a preta com bolinhas brancas. Peça um sorvetinho de flocos. É, né? São lindas. Obsidianas. Olha que lindas. Tem obsidiana verde, obsidiana rainbow, obsidiana dourada. Olha aqui, gente. Inclusive faz uma composição perfeita, olha. Maravilhosa. Dá pra mostrar? Dá. Aí, ó. Composição perfeita. Linda, linda, linda. A preta, principalmente a preta, é uma pedra top para também ativar esse chakra estrela da Terra, que a gente tá nesse raciocínio, né? Sim. Então são pedras poderosíssimas para isso. Com certeza. Poderosíssimas. Sabe como é que faz para dar certo? Fazer. É claro. Fazer. Então, arrumem as suas pedras, comprem as pedras, peguem as pedras, segura na mão, medita, põe no pé, anda no bolso, faz a prática acontecer. Eu criei uma palavra que eu uso muito. Eu criei a palavra sonhação. Legal. Né? É sonhar, mas ter ação. Legal. Sonhação resolve qualquer coisa. Né? Então é uma palavra que eu inventei numa palestra,
E a pessoa falava assim, eu tenho tantos sonhos. Eu falei, quantas ações você tem? Eu falei, bom, então tá. Então, sonho sem ação, nada. Então, vamos trocar sonho por sonhação. E ficou esse termo. Legal, legal. Esse termo, né? A gente precisa ter isso, né? E aí essas pedras todas que trabalham a energia de base vão estimular esse fluxo, vão estimular esse movimento. Sim. Então talvez essas pessoas mais letárgicas, paradas, sem energia para ir atrás dos seus objetivos. Então de repente a gente pode aqui trabalhar outros tipos de pedras. Aqui tem uma que eu gosto muito, que é o jaspe vermelho. Clássica, baratinha, aqui na forma bruta, aqui na forma rolada. Jaspe vermelho. E você não precisa ter um colar de ouro desse tamanho com ela no meio para enfeitar, não. Você pode botar no bolso que vai fazer a mesma coisa. É conexão. É conexão. Porque se você tiver uma molécula dela ou um tijolo desse tamanho, a composição é a mesma. Você não precisa tomar um mar para saber que ele é salgado. Lá só na gota, né? Exatamente. E essa daqui é a rolada, né? Isso. É natural também, rolada. Isso. Essa aqui é uma lasca. Isso, é bruto essa daí. É bruta, bem bruta. Mas essa aqui é rolada naturalmente também por água ou tem uma interferência? O rolado é um processo artificial que acontece. Esse é artificial. Não, porque existe pedra rolada também de água, né? De rio, né? De rio. Eu gosto muito de pedra rolada de rio. E agora, gente, entre essa e essa, eu sou 1000 vezes essa. A bruta. Ah, sim, sempre. Eu já habituei, eu trabalho da forma que for, vamos. Sempre, né? não, é o que fizer sentido para a pessoa. Sim. Né? Isso aqui, se você botar no bolso, vai fazer buraco no seu bolso, fazer muita coisa. Total. Você vai levar para o escritório na sua calça de sarja, ponha essa, por favor. Porque essa daqui, quando chegar lá, não tem bolso mais. Todos os meus bolsos são furados. De todas as calças. Você acha que eu tenho alguma calça com o bolso inteiro? Todos estão furados. Todos. Até minha bolsinha de pedra. Até minha bolsinha de pedra aqui. Olha isso aqui, meu amigo. Só você pra fazer o rímel agora. Tudo furado. Rasga tudo, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Ainda mais isso aqui que eu levo nas cavernas, levo pra todo lugar. Pra todo quanto é canto. Vamos conversar sobre essa caverna daqui a pouco. Eu quero muito ver essa história dessa caverna. Essa pra mim vai ser a cereja do bolo. Legal. Bom, pensando aqui nessa tecnologia, nessa natureza, nessa força dos cristais, a gente vai tendo cristais que têm natureza que movimentam energia de diversas formas. Então, por exemplo, esse jaspe vermelho que a gente falou, ele vai ativar energia, ele fala de movimento, ele nutre, ele faz aquele movimento. Sabe quando você está muito cansado, 1000 coisas para fazer, não aguenta mais? Sei. E precisa continuar. Essa é a minha vida. Achei. Um jaspe vermelho, de repente, pode ajudar a trazer aquela vitalidade. Sim. Só que aí não é uma pedra que a gente vai pôr embaixo do travesseiro para dormir. Porque vai despertar, às vezes, a mente ali. Né? Então, sempre usando o raciocínio, não a pedra. O raciocínio. Não, e pedra no meu travesseiro, no meu sapato, não dá, gente. Eu faço. São as coisas que eu gosto de relaxar. Eu faço no sapato, faço embaixo do travesseiro. Você consegue botar uma pedra no sapato? Na época precisava aterrar, era hematita dentro do sapato, meu amigo. Porque você pisava, você sabia que você estava vivo, que você tinha corpo. Estou vivo, exatamente. Tinha momentos que era necessário. Eu sei disso. Tô te provocando. Foi ótimo, dava super certo. Estamos aqui para contar a história hoje, né? Eu tô te provocando. É a minha diversão, provocar. Eu acho super interessante esses processos. Porque tá falando de vida, né? Nós temos uma meio azulzinho aqui. O que é essa? Bem bonitinha aqui, ó. Aqui? Não, é em cima dessa aqui. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Aqui, tá bem aqui em cima, aqui, ó. Esse aqui é uma pedrinha. É hematita também. É hematita também? É uma pretinha? É uma micro. Ela é muito simpática. Essa aqui no sapato dá, né, meu amigo? Essa dá. Tá vendo? Essa dá, tá vendo? Dá pra ver ali. Essa aqui, gente, no sapato dá, né? Poxa vida. Ainda mais que ela é achatadinha. Não vai incomodar. Ai. Vai fluindo. Aqui dessa caixa o que dá pra gente falar de interessante também quando a gente fala do reino mineral na sua abrangência, não só o mineral faz parte desse reino no trabalho energético, mas existem outros empréstimos. Exemplo, coral. Sim. Coral vermelho. Olha só, esse coral tá lindo, hein? Muito bonitinho. Posso tocá-lo? Pode. Dentro desse trabalho a gente diz que ele é uma pedra que amplia muito a fertilidade. Olha, ela é linda. Muito linda. Seja fertilidade física, seja fertilidade para um negócio, algo que a gente precisa. E tem aquilo que nem pedra é, né? Nós temos as seivas também, né? Que sim, usadas, o âmbar. Né? O âmbar, por exemplo, que nem pedra é, né?
Sim, deixa eu ver se eu tenho. Que nem pedra é na verdade, mas a gente usa como pedra e ela tem um poder maravilhoso. Mas então, não é todo tipo de âmbar. É o âmbar fossilizado. Fossilizado. Ah, sim, que inclusive às vezes vem com vida dentro. Oh, com certeza. Ih, rapaz. Deve ter aqui em algum lugar. Eu tinha um âmbar com um insetozinho dentro. Sei, é ótimo. Eu tenho, tá guardado em algum canto. Eu consigo arrumar esse tipo de âmbar com É? também. Manda uma luzinha Gente, no Instagram. A gente isso é, sabe, a questão, quando você acha um âmbar com um inseto dentro, ele pode ser uma coisa de ontem e ele pode ser uma coisa de milhões de anos. milhões de anos, né? Então vocês têm ali Esse aqui uma é vida. Um âmbarzinho. Ah, esse é um âmbar. Esse Lindo não tem esse gente dentro. Olha o cheiro. Ah, sempre, Que divino. sempre, né? Maravilhoso, né? Fica É o cheiro da eternidade. resina. O âmbar, normalmente, ele é resina de pinheiro fossilizada. Exato. Então, é Ou muito seja, top. né? Você não sabe a idade. Não. Às eu sei que não. vezes você vai saber a idade quando você acha um inseto que já não existe mais. Olha só, já pensou? Né? Um mosquito que já não existe mais, um pedacinho de folha que já não, de uma planta que já não tem mais sentido, né? Pois Você sabe o que eu vi dentro do âmbar? O quê? Foi no Museu de Arte Natural de Nova York. Eu vi um pequeno animal dentro do âmbar. Olha que legal. Eles têm lá. Que da hora. Aliás, tem tudo, né? Que da hora. Eles História têm tudo, natural né? é maravilhoso. Eles têm tudo lá. E é incrível isso. Ó, agora tem um teste aqui para testar o nosso amigo Ivan. Vamos ver se Lá você vem. adivinha qual pedra é essa. Vamos ver. Eu vou dar a dica que a melhor forma de identificar é pelo olfato. Não vai com muita emoção. Tcharam. Cara, Então põe mais emoção. um cheiro de enxofre, uma coisa. Exatamente, enxofre cristalizado. Enxofre cristalizado, tem enxofre. E para mim é um questionamento que eu não tinha visto ainda assim. Ó, que legal. Entendeu? Eu não tinha visto assim ainda. Eu Olha já tinha isso. visto alguma coisa, mas não assim. Quartzo com enxofre esse. Tá. Aí tem duas formas diferentes. Esse daí é um quartzo com inclusão de enxofre se formou na matriz. Aquele ali da sua mão no saquinho, ele é o cristal de enxofre, o enxofre cristalizado. O enxofre cristalizado. Porque o enxofre, eu sei que ele tem uma coisa muito poderosa, porque ele fala do oculto, né? Ele fala do que está muito fundo, muito arraigado. Ele fala de vapor, ele fala do que é expelido, né? É um processo alquímico poderoso. Alquímico, muito poderoso. É uma pedra de... pode ser usado como uma pedra de proteção para fechar o umbigo, aquela história lá que a gente fala. E não é preto. E não é preto, Mas o princípio vibracional dele permite que a gente trabalhe dessa forma. E quando você fecha o umbigo, você fecha exatamente... Você vai trabalhar o ego, você vai trabalhar o que perturba tantas pessoas, né? Porque o ego, a gente precisa do ego. Claro. Porque senão você não vive. Claro. Mas o ego não pode ser maior que você, né? E maior que o mundo. Porque tem pessoas que têm o ego maior que o mundo, né? Muito interessante esse processo. Né? Não é. O ego maior que o mundo só faz mal para ele mesmo, né? Aqui não tem julgamento. A pessoa pode ter o ego também que quiser, tá bom, gente? Não sei eu que defino o tamanho do ego de ninguém. Só que é tão difícil lidar com um ego pequeno, quando ele for muito grande, fica terrível, né? Para quem sente que tem muita dificuldade de trabalhar com isso e precisa dar uma organizada nisso, um dos melhores cristais é o citrino natural. O citrino natural, né? Gente, olha a diferença. Citrino queimado, que é a ametista queimada, e o citrino natural. Tudo é muito sutil. Não é uma coisa que grita, né? É tudo muito sutil, é tudo muito bonito. Tem umas qualidades comerciais muito fortes, naturais, né? É porque senão fica tudo muito agressivo, né? Não é sobre isso. Sim. Né? Eu gosto dessa sutileza, da cor leve. Me faz bem. É uma pedra que você toca nela, te faz bem.
Tá? Porque ela eleva. Eleva na hora, você sente. Axé. Porque a gente ainda pega aqui, né? Por que a gente põe tudo aqui? Porque os chakras. Claro. Vai Trabalho receber dos chakras, energia. o chakra das palmas das mãos, né? Esses são maravilhosos. Total. Aquela pedra você não me falou sobre ela, ficou para depois. Essa aqui? É. Ó, essa daqui é interessante a gente conversar sobre ela, porque aqui é uma composição. Até agora a gente falou do quartzo, da ametista, do água marinha, são um mineral. Aqui a gente tem uma composição já. Tá vendo essa parte rosinha? É a turmalina rosa. E essa parte mais clarinha chama-se albita. É o que eles chamam de turmalina melancia? Não. Você tem ela aí, né? Não trouxe a caixinha das turmalinas. Eu daqui não estou quase enxergando ela. Não, a turmalina melancia, tá. ela é literalmente assim, ela é verde literalmente em uma melancia. volta e rosinha dentro. De longe parecia ser. Tá assim. Não, dá para aparecer mesmo. Então essa daqui é uma albita com turmalina rosa. É uma pedra topzera para trabalhar aqui, ó. Cardíaco. As emoções. Para né? soltar, liberar cargas Na verdade, acumuladas. não as emoções. O que ela libera no coração são sentimentos antigos, são dores. É porque aquela doença de coração partido que a gente escuta falar, Pode ser. é porque quando a gente se magoa muito, né? Presta atenção, se magoa, que ninguém magoa ninguém. Né? É por isso que eu carrego o escorpião aqui, como todos vocês sabem. Que a única pessoa capaz de me ferir sou eu mesmo. Legal. Então, se eu permitir que alguém me machuca, é problema meu. Se você se machucou, porque você é machucável. Como dizia, Ok. né? Como dizia uma pessoa muito querida, né? Você só pode receber o que você aceita. A vida te dá presentes. Tem presentes que você acolhe e guarda, presentes que você fala, não, obrigado. Não é isso? Total. Eu tenho muitos na minha vida. O que me agrada, ok. O que não me agrada, fala, não, obrigado. Sou obrigado. Pois é. Sou obrigado. Então ninguém pode me machucar, né? Lembra do escorpião. Axé. Sempre. Faz sentido. E quando a gente vai trabalhando com os cristais, é uma forma da gente ir chegando a esse lugar internamente. Sim, sempre. Eles vão ensinando, sabe, o que circula, o que flui em nós. Esse é o ponto. E o que a gente tem que botar pra fora, né? Com certeza. Eu chamo de pum espiritual. Maravilhoso. Às vezes você dá um pum espiritual. Precisa dar uma liberada na energia mesmo. Aquele pum alto e nem sempre é agradável. Mas tem que botar pra fora. Movimentar. E chega um momento que não dá. Tudo o que não movimenta, gente, explode. Se vocês entenderem isso, Faz sentido. sabe? Aí a coisa fica mais fácil. Luiz Gasparetto falava muito sobre... A gente chamava de tio, né? Tio Gasparetto. Ele tinha muito essa coisa da aceitação e da não aceitação. E eu sou cria dele nesse sentido. O dia que eu entendi isso, a minha vida fluiu. Com certeza. Né? Porque senão a gente fica de vítima, né? Não é? Pois é. Quantas pessoas chegam para você dentro do seu curso, dentro da sua loja, dentro do seu espaço e falam assim para você: ai, a minha vida é tão difícil. Ai, eu preciso mudar a minha vida. Ai, eu preciso. Faça isso por mim, né? Aí eu falo: não, querida. Não dá, não, né? Querido, não dá. Não posso fazer nada que você não queira. Nada. É que quando a gente fala de um lugar, acho que de espiritualidade consciente, passa por um lugar de se responsabilizar, né? Sempre. Senão não tem como. A gente pode servir ali de uma ajuda, de um processo, né? E ajuda também é uma coisa tão pequena. Eu não gosto de ajuda. Eu gosto, assim, de uma facilitação. Né? Nós somos facilitadores, né? A gente facilita o caminho, a gente tira um pouquinho das folhas até um certo ponto, né? A pessoa tem que pegar seu rastelinho, né? Sim. Quando eu vou Sempre. atender e tudo mais, eu falo que o meu trabalho é movimentar a energia. Só isso. Só movimenta a energia. Tá uma coisa estagnada aqui, a gente faz ela se mexer, de repente vai para lá, Vai pra lá, equilibra, vem pra cá, organiza. O princípio é a harmonia através do movimento. Isso só. Nada É a além base, disso. É a base. Com certeza.
Bom, meu amigo, acho que de Vamos lá. super exótico nessa caixinha, acho que era isso, assim, de relevante, sabe? Passamos para a próxima então, aí tem mais caixa. Tem mais caixa, vamos falar mais um pouquinho sobre a próxima caixa, depois nós vamos entrar na caverna, que você não vai me escapar não, hein? Não, pode deixar. Você não vai me escapar não. Olha, vamos para uma caixinha aqui, ó. Tá, eu sei aquela especial que você guardou, vamos lá. É essa. Essa caixinha, gente. A caixinha das... Quer dizer, todas são especiais, né? Mas cada uma especial da sua forma diferente. Gente, essa verde é o quê, meu Deus? Isso aqui é só um saquinho. É só um saquinho? É. Aí eu tô precisando botar óculos. Eu vi uma coisa esponjosa ali, eu falei, o que é isso? Ó, eu acho que o que vale a gente olhar dessa caixinha inicialmente são as formas distintas que os cristais têm em estado perfeito, normal. Perfeito. Por exemplo, esse daqui. Olha Que isso daqui. lindo, gente. Isso é natural? Natural. Chama-se calcita ótica. Calcita. Mas, gente, ótica. mas isso aqui é geometria sagrada. Total. Total. E ela é natural, nasce assim. Isso aqui é geometria sagrada. Isso aqui é outra história. É outro nível de história aqui. Isso é geometria sagrada, gente. Como é que pode? Olha Nunca essa. tinha visto na vida. Isso aqui, gente, é como se vocês pegassem uma caixa de papelão absolutamente quadrada e sentassem nela. Ok. E ela começasse a amassar. Isso aqui é literalmente isso, porque os ângulos é de uma caixa amassada. E isso daqui dentro isso tem uma lógica. A gente vê isso em pirâmide. Existem pirâmides com essa deformação. E não é uma deformação, é o que se chama de geometria sagrada, tem um sentido, tem um porquê. É maravilhoso. O DNA do cristal, que é o eixo cristalino, Sim. ou eixo cristalográfico, faz com que ela cresça dessa maneira. Não, mas Olha esse. isso é magnífico. Esse é o cubo. Isso é uma pirita. A pedra pirita que todo mundo gosta, Sim. ela é o eixo cúbico natural. Tá olhando aqui, querido? Tá dando pra ver. É natural essa daí. É incrível isso aqui. Quando a gente olha normalmente assim, ela na matriz, né? Tipo, várias informação. E tem uma mina específica na Espanha que nasce ela cubinho assim, natural. Essa é sempre linda, né? Eu gosto dessa pedra. Piritinha, maravilhosa. É maravilhosa mesmo. Ela é muito linda. Ali, aqueles cristais, eles não estão brancos, né? O que é Peraí. aquilo ali? Olha lá, gente, tá vendo? Ele tá pegando as pedras, passa uma, passa outra, olha como movimenta a energia. Aí já aumentou a energia, me deu até uma abrição de boca aqui, de leve. Qual? Aquela ali, elas são brancas ou... Essa aqui? Não, Essa aqui? esse cristal. Esse? Elas são brancas ou elas estão com reflexo? Isso aqui, meu amigo, é um diamante Herkimer. Ah, tá. Diamante Herkimer, uma das pedras mais aceleradas. Uma pedra de conexão espiritual nível highlights. Diamante. Essa você tem em quantidades também. Não, isso é muito difícil de achar. Tá bom. Só vem das minas Herkimer na New York. Embora tenha um primo delas, que é o Herkimer do Tibete. Mas não são recolhidas por freis albinos Não, dos olhos vermelhos, não, né? nessa não. Não, essa não. É muito rara, assim. Desculpa a brincadeira, Não, né? não, Porque tudo é só bem. pra gente curtir, pra gente poder rir um pouco. Mas hoje em Mas dia é tem de linda. tudo isso aí, viu, meu amigo? Até eu sei. Diamante Herkimer. E falando em albino, eu não posso nem brincar com isso, não. Porque as figuras que aparecem durante o tratamento com esse aparelho são muito colocados assim, dessa forma. E toda vez que eu os vejo é assim, eles chegam a ser brancos transparentes, albinos mesmo, mas assim, uma coisa bem branca. Meio etérica, assim. É bem assim. E eu brinquei com isso agora, daqui a pouco... É melhor não, né? Pra mim. Né? Melhor não. Ó, uma outra forma natural excêntrica. Sim. Isso é um quartzo mestre chamado cetro de poder. Muito bom para colocar numa varinha de condom.
Com certeza. tá? Com certeza. Olha aí, o pessoal da Wicca aí, ó. E de outras denominações, olha, gente, ó. Isso aqui para colocar na ponta de uma varinha de condom, né? Perfeito. Isso aqui você conhece? Esse é chamado amonita. Mas esse aqui é um fóssil, né? Isso, esse daí com certeza você viu no Museu Natural lá. Esse é um fóssil. Amonitas, são fósseis também. São fósseis, olha aqui, ó. Vocês vão ver, aqui, ó, o formato. Como se fosse um caramujinho. A questão da geometria sagrada que a gente está falando, o Nautilus, a espiral. Geometria sagrada, gente, não é nada que vocês não tenham visto. Se vocês olharem um favo de mel, tá ali a geometria sagrada. Se vocês olharem o cerne de um girassol, a semente de girassol, tá ali a geometria sagrada. Se vocês olharem uma laranja cortada ao meio, tá ali a geometria sagrada. Então, é tudo aquilo que na natureza faz sentido. Porque o mundo é matemático, o universo é matemático, tudo é matemático, né? E a gente, quando entende isso, as coisas ficam um pouquinho mais fáceis. E a gente fala de geometria sagrada, fica parecendo uma coisa super, sabe, né? Porque a geometria... Então é bom para quem não tem o conhecimento, né, que a gente esclareça. Sim. Né? Porque a simplicidade é o caminho, gente. É o que eu falo sempre. Quando chega uma pessoa que tem essa proposta, eu sei que ela consegue transmitir muita coisa. É o que você está fazendo, eu sou grato a isso. Porque senão a coisa fica muito amarradinha, num conhecimento muito hermético e tal. E não é hora disso mais, né? É verdade. Era de aquário, vamos largar essa coisa de tudo muito fechadinho, tudo muito escondidinho. Agora eu vou te mostrar uma coisa, que é uma das coisas mais especiais. Tá, essa eu quero, tô ansioso. Isso aqui, ó, toda essa parte branca aqui, ó, tudo isso daqui é só matriz rochosa. A pedra é esse farelinho que tá na superfície aqui, ó. Observa. Tá só a cúspide. Só. Olha só que incrível. Isso chama-se vulfenita. É o brilho. Tem um brilho. É esse brilhozinho de cima ali. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas é uma pedra relativamente opaca, né, com brilho de pedra, claro. Mas no topo, dá para ver aí, prefeito? No topo ela tem um brilho especial, tá vendo? Vulfenita. Ela é usada para quê? Essa é a super pedra de conexão e maestria dos 4 elementos. Uma super ultra pedra da magia, na magia, nesse trabalho da consciência dos 4 elementos. E ela, então ela vai reger o nosso órgão que trabalha com todos os elementos. Né? Porque se você pegar o estômago, você tem praticamente todos os elementos ali dentro. Legal. Todos, inclusive o fogo. Interessante. Nunca tinha pensado, mas muito bom. E ela deve ser uma pedra fantástica para trabalhar o plexo, né? o baixo ventre. Sim. Interessante. Abaixo do bom. Deve ser bem interessante. Bom, de coisas exóticas e interessantes que tinha aqui, né? Quando você fala, o que é esse que você pegou agora? Isso aqui? Isso aqui é chamado calcita das fadas. Olha só, as fadinhas. Olha, mais uma vez, o pessoal da magia. Uma conexão especial. Pedrinha das fadas. Eu amo as fadas. Eu amo a energia delas. E ela nasce em várias formas diferentes. Várias formas. Vocês estão abismados de falar que eu gosto das fadas? Eu amo a energia das fadas. Sabe por quê? Porque as fadas, elas representam um dos elementos da natureza, né? E é o elemento ar. Então, elas sempre aparecem quando precisam virar, né, a flor de lado, quando precisa levantar as folhas secas do chão para ver o que tem embaixo. Então eu amo a energia das fadas, o que elas representam, né? Se vocês querem ver o elemental, façam concentração, que vocês vão ver. Mas eu estou falando da energia, já que energia do elemental. Já que o assunto foi para essa dimensão, olha aqui, ó, pedra da lua. Sim. Super a ver com essa relação também. Pedra da lua, pedra das emoções, né, gente? Mas ó, o detalhe é, essas são as pedras da lua verdadeiras, gente. Elas são lindas, são trabalhadas. Verdadeira. Porque o pessoal compra por aí aquela chamada opalina. Opalina, sim. É resina aquele. Opalina é resina. Isso. Então vocês veem que ela tem uma variaçãozinha de cor, né? Tem uma variaçãozinha de cor. Isso é completamente diferente aqui, ó. Mas a consistência... Essa daí é a rainbow. Se você for olhando ela na lua, você vai ver que ela tem até um azuladinho.
Então tem bem aqui, ó. A cúspide aparece quando você vira. Tá? Como a lua também, a lua pode ser azul, a lua pode ser marrom, a lua pode ser amarela, pode ser branca. Prata, então estão todas aqui, todas representadas. Pedras para emoção, viu, gente? Às vezes, a pedra da lua, quando a gente está naqueles períodos que a gente, sabe, não sei o que sou, que eu quero, para onde eu vou, pedra da lua é uma boa pedra para esse momento, gente. A gente acabou de ter a lua azul, né? Quanto que não mexeu. Esse ano é um ano regido pela lua, né? Quanto é importante das águas, a emoção. Eu tava chegando em São Paulo de viagem no primeiro dia de lua azul. Olha só. Que a lua azul, gente, é uma lua que coincide a cada 2, 3 anos, a cada 2 anos, na verdade, que são 2 luas cheias no mesmo período, no mesmo mês. Então entram 2 luas e uma delas é a azul. Então é uma lua de muito poder de magia. Com certeza. Once in a blue moon. Quando você fala da questão dos magos, né? Quando você fala da questão dos magos, você coloca aqui o mago mapeador. Ok. O mago é todo aquele que manipula energia. Então, de fato, você é um mago porque você manipula energia. Nós que manipulamos a energia somos colocados dentro desse contexto. Quando você coloca magos mapeadores, né? Quando você coloca os magos mapeadores, quem são esses magos mapeadores? Os cristais? Ou você está falando mesmo de mago no sentido de magia, sacerdote, hermético? Do que é que você está falando? Dentro de uma linhagem, daquelas linhagens perdidas, dentro da coisa toda do trabalho com os cristais, tem uma questão chamada mago mapeador. Então, quando você é um mago mapeador, você é reconhecido por outro mago mapeador e nomeado. Sim. Então, acho que é até aí que eu consigo falar sobre. Tá, ok. Tá, então se você não consegue muito mais além disso, porque você não pode, evidentemente, você tem uma coisa aqui que você fala que você teve um contato com um ser cristalino. E esse ser cristalino, você teve esse contato com ele dentro de uma caverna, né? No Petar. Conta essa história. Tcharam. Essa é a cereja do bolo de hoje, gente. Vamos lá. Como a gente era do escoteiro, a gente tinha um chefe que falava toda hora pra gente do Petar, vamos nas cavernas. Mas na ocasião era muito longe, a gente não conseguia ir, tudo molecada. Em 2011, eu consegui ir pela primeira vez pro Petar. E eu fui com só 2 pessoas, num dia da semana que não tinha ninguém, pra gente meditar dentro das cavernas. Então fazia as trilhas e a coisa toda e meditando nas cavernas. Então em 2011 começou essa jornada Petar. E aí eu comecei a levar grupos, pessoas para lá, toda hora, pra gente fazer vivências de meditação, de conexão dentro das cavernas. Trabalhando os 4 elementos, água e a conexão toda e tudo isso. A base de toda a magia. A conexão consigo mesmo, né? Porque quando você está dentro da caverna, você está literalmente dentro do útero do planeta. É um lugar em que você precisa de tudo no máximo. Morte e renascimento, é muito interessante. Totalmente. Você tem a oportunidade de passar em buraquinhos e fazer o trabalho de renascer, literalmente. Você vai entrar na água, você vai se movimentar, você vai escalar, você vai deitar, vai ficar no escuro, vai viver tudo que existe ali, do mais sublime ao mais desafiador, por vezes, né? Então é uma vivência muito impactante. E teve uma ocasião, numa das centenas de idas para lá, tem uma caverna muito especial lá. Prefiro não dizer o nome dela para não, de repente, ter 1000 pessoas lá na caverna. Mas é lá no Petar. Que para mim é uma das cavernas mais espirituais. Você entra nela, você já tá assim, ó. Para quem tem uma sensibilidade, essa caverna é dentro de um rio. Então você entra no rio e vai andando dentro da caverna. E você vai indo. E é uma caverna muito antiga, como todas, mas você vê o peso das formações todas, você tem que passar dentro do rio desviando das... Então ela te impõe um ritmo lento, dentro da água. Então você vai se movimentando, ela é meio hipnótica o exercício. São emoções, né? Você vai é muita emoção, o útero da terra. E um fluir, que pensa, para nascer 1 milímetro de uma bolinha de uma estalactite, são centenas de anos. De 1 a 100 anos, Perceber 1 milímetro. aquelas coisas imensas, né? Então são milhões de anos ali. E você lá dentro. E aí, enfim, eu tava lá com
com o pessoal, a gente foi indo, e lá dentro tem um lugar que você meio entra assim e tem uma cachoeira lá dentro. Então o pessoal foi nadar na cachoeira, mas quando eu entrei nesse buraco, cara, eu vi um buraco na parede. E eu fui chamado para aquele buraco. Eu falei, nossa, eu vou lá. E todo mundo curtindo a cachoeira, eu fui lá escalar aquela rocha que eu senti um chamado. Escalei, pedra caindo, é um buraco assim, você vai entrando, escalando. Quando eu cheguei numa câmara de cima, apertadinho assim, o chão é como se tivesse um quartzo desse tamanho. Gigantesco. Aí eu olhei para aquela pedra, na hora eu pus as duas mãos. Quando eu pus, eu Exato. entrei no cristal. Na dimensão, essa percepção. E eu entrei aqui e apareci no meio do universo. E tinha uma grande cabeça de cristal. Fala o mago que não entende como que as coisas entram no cristal, né? entrou ele no cristal. De repente aconteceu. Ficou a dica, hein? Eu sou terrível, eu fico cutucando. Vamos lá. E aí você entrou. Aí, pumba, apareceu lá uma grande cabeça de cristal. Puta, a gente bateu o papo e tal. E pra mim foi interessante aquela experiência, porque até então, já fazia o quê? Uns quase 12, 13 anos trabalhando com os cristais e tudo, e eu não tinha ideia qual que eram minhas entidades, mentores espiritual que me ajudava com os cristais. Porque nos outros trabalhos tem os mentores e as coisas todas, mas dos cristais eu não fazia ideia quem me ajudava, só tava ali e fluía. Tá esperando aparecer um gnominho, alguma coisa assim? Sei lá, um gnomo, um ET, uma árvore, uma pedra, qualquer coisa caboclo, que sei lá quem ajudasse. Era. Aí eu falei, cabeça de cristal, já que você tá aí, você não quer me ajudar com isso daqui? Quem que é o mentor aqui? Tal. Aí vira a cabeça de cristal e fala, você tem muita coisa para você aprender, para você estudar, para você ensinar, para você vivenciar, para você chegar perto da energia, para ela conseguir dar uma forma para você. Tipo assim, vai se criar, moleque. Aí eu tomei Você vai se criar, moleque. Só 12 anos depois, né, trabalhando com isso, tomei um tabefe, né? Aí voltei. Aí depois disso a gente criou o canal no YouTube, fomos fazer o Instagram, comecei a levar a pessoal para fazer vivência lá, estamos desenvolvendo esse método de trabalho dos cristais na minha perspectiva e tal. Então começou tudo a partir dali a fazer. Porque o que as pessoas não entendem às vezes é o seguinte, eu sempre falo sobre isso. A gente não escolhe, a gente é escolhido de alguma forma. E não é um presente. Não é um presente. Quando as pessoas pensam que isso é um presente, né? Porque a gente, por exemplo, eu sei que tem muitas pessoas que têm fascínio pelo que a gente faz, sabe? Só que elas pensam que isso é um mar de rosas. Elas pensam que isso, algum dia chegou alguém e falou assim, olha, eu vou te tocar com essa varinha de condom e você de hoje em diante você vai conversar com o espírito, você vai ver formas e a sua vida vai ser maravilhosa. E não é assim. Aparece alguém e fala assim, o negócio é o seguinte, não tem como, é isso ou isso. Então é o seguinte, você vai ser privado do véu do esquecimento, então você vai lembrar de uma pancada de reencarnações, toda a merda que você já fez na vida, você vai lembrar de tudo. Você vai ser um saco de depósito que todo mundo vai querer jogar suas porcarias lá dentro. Você está entendendo? E você vai tratar todo mundo com amor, porque senão você está quebrado. Você vai virar pó. Tem que se integrar com a coisa, né? Sabe? Então as pessoas acham que tudo é muito simples e não é, né? Existe um certo romantismo sobre essas coisas. Por isso que não se, na minha visão, pelo menos, não se trata de eu vou pôr essa pedra nesse chakra. Tem muito mais antes e muito mais depois, né? Só que eu vou te dizer uma coisa, querido, que talvez você não tenha ainda entendido uma coisinha. E fica aqui, eu acho que eu sou algum bom tempo mais velho que você, com certeza. A gente tem que chegar na conclusão do que a pessoa pode receber e de como ela pode receber essa informação. Tem pessoas que chegam no meu consultório que a única coisa que eu posso falar para ela é o seguinte, ela não tem como fazer um tratamento. Não tem. Porque muitas vezes você faz a consulta,
Você vai para o dentista, você faz a consulta, agora o tratamento, ninguém sabe o que vem. Às vezes a pessoa precisa de um tratamento. Então, às vezes a pessoa não tem nada, não tem condições nenhuma de fazer aquilo. Mal deu conta de pagar a consulta. Eu não posso deixar essa pessoa sair dali sem nada. Então eu tenho que dar alguma coisa para ela caminhar. E aí vai da minha consciência. Então quantas vezes eu abri a minha caixinha de socorro e dali saiu alguma coisa, e para aquela pessoa fez toda a diferença do mundo. Então sim, às vezes vai ter que pegar uma pedrinha de um saquinho e falar assim, olha, essa pedra vai te ajudar muito nesse sentimento. Tá? Então nesse sentido a gente precisa cultivar é um amor diferente, não é um amor caridoso, que eu nem gosto dessa palavra, acho ela cebosa. Eu sei, não é isso. É uma questão de um amor empático. Que naquele momento é o que a pessoa pode receber. A gente tem que entender isso. E às vezes falar isso, bota uma pedrinha no chakra, sim. Porque aquela pedrinha que você deu de bom coração, ou você vendeu, também é a mesma coisa, mas é o que a pessoa podia levar. E você diz assim, coloca desta forma, e vamos pensar dessa forma. Aquilo pode ser o caminho para ela voltar e fazer o tratamento que ela precisa. Com certeza. Precisa de uma força, às vezes, só de um empurrão. Porque às vezes as oportunidades da vida são diferentes, né? Com certeza. Né? Isso foi uma questão muito bem colocada por um ser de luz que me acompanha, e ele me pediu para te falar isso. Tá? E você é uma pessoa incrível, uma pessoa iluminada, uma pessoa espiritualizada, e eu entendo que a sua geração já vem diferente. Vocês vêm para desmistificar muita coisa, para trabalhar muita coisa, mas a gente tem que ter misericórdia, porque as pessoas não estão preparadas. Não dessa forma. Não pode ser tão... essa transição não é fácil. É a transição de Aquário. Que, infelizmente, querido, nem eu nem você vamos fazer ela, viu? Isso vai vir para sua filha, suas sementes. Vai vir para sua filha, para a filha da sua filha, é elas que vão fazer essa transição. Nós somos preparadores só. E as pessoas estão muito perdidas nesse sentido. Muito. Desesperadamente perdida. Depois você teve contato de novo com essa criatura, com essa energia, como é que foi? Cara, tentei me enfiar no mesmo buraco. Você acredita que a pedra desse tamanho não tava lá? Não era para estar. Foi colocada lá para você, meu bem. Não tem como tirar a pedra de lá, porque é um lugar fechado. Tem que passar por debaixo do rio para você chegar lá, é impossível. Enfim, não consegui. Mas já fui atrás. Tem essas coisas, esses lugares, né? O meu lance era com São Tomé das Letras. Então, o que eu vi em São Tomé das Letras é... São Tomé das Letras até hoje, você vê o que é para você ver. Ah, com certeza. Você conhece bem lá aquela região, né? Sei o que é. Sabe aquela pedra grande que tem lá na frente da igreja? Eu nunca fui lá, tem mas eu sei. Tem uma pedra enorme na frente da igreja. Aí eu subi na pedra. Aí eu falei assim, é certeza isso que eu estou sentindo? Né? A certeza da idade, né? A porcaria isso. Aí eu senti que veio uma brisa. Eu falei, não, mostra pra mim. Eu falei, não é o suficiente. Eu senti como se uma borboleta batesse em mim. Eu falei, gente, mas esse inseto bateu em mim porque estava voando o vento. Né? Eu falei, eu quero sentir de verdade. Aí nisso, quando eu falei, eu quero sentir de verdade, eu abri o olho. Veio uma coruja branca, imensa, e me deu uma azada na cara que ela me jogou de costa. Tipo assim, é isso que você quer? Tapão. Então tá. Então eu levei um tapa na cara de uma coruja. Aí as pessoas falam assim, mas você estava puro? Tava puríssimo, nunca usei nada na minha vida. Só que naquele momento eu estava pedindo ajuda. Né? E a gente tem que entender a ajuda como vem, né? Com certeza. Você veio de um jeito suave. A caveira falou assim, vai crescer. A cabeça de cristal lá vai crescer, menino. Vai a bunda. Vai crescer, vai ralar. Né? E o meu veio e falou assim, você quer uma prova? Tá? Então, dentro de muitas coisas que a gente vai aprendendo durante essa jornada. Você já tem um livro sobre cristais, né? Eu fiz alguns e-books. E-books. A e-book é uma maravilha, né?
E-book é uma maravilha. Livro dá um trabalho, estou lançando meu novo agora. Dá um trabalho. Livro físico é terrível. Estou lançando o meu agora, é uma trabalheira, o meu mais novo agora, a trabalheira daquela. Mas o e-book... E onde estão os seus e-books? No Instagram, só clicar lá na Linktree, tá lá. Esse você dá. Você envia. Muito bom. Só clicar e baixar. Isso mostra uma abertura de consciência muito grande. Eu também tenho os meus que eu cedo. Que a gente precisa ter. Né? É a pedrinha do chakra. Às vezes tudo que a pessoa precisa está ali. Exatamente. Porque ela poderia encontrar tudo que está ali, de repente, viajando lá pela internet. Só que ela não sabe juntar lá com CRA, às vezes. Sim, é verdade. Então, você tem que organizar isso para elas. Né? É verdade. Isso é maravilhoso. Bom, hoje você trabalha com consulta dentro do seu espaço, tá bem? A pessoa chega e diz assim... eu queria conversar com alguém que entendesse de pedra. Você vai lá e dá uma consulta. Ou você marca previamente, ou acontece quando a pessoa chega lá, como é que é? Ou é automático? Hoje eu só atendo online. Só online? Só online. Quando eu morava em São Paulo, eu tinha um espaço Cristais Celestial, recebia o pessoal para discutir sobre as pedras e as outras coisas todas, fazia os atendimentos presencial e tal. Mas daí mudei, saí de São Paulo e tal, e agora eu só trabalho online. Que a qualidade de vida é melhor, né? Com certeza. São Paulo é um lugar muito bom e muito difícil também, né? Às vezes tira a gente um pouquinho do nosso eixo, né? E você trabalha exclusivamente com os cursos, então esses atendimentos online? Basicamente. E faço as vivências no Petar, a gente vende umas pedras de vez em quando, a gente vai seguindo mais ou menos por aí. O que eu gosto, o que eu digo, eu sou professor. Eu gosto de ensinar, dar aula, dar curso e tudo mais. O seu curso, ele funciona como? Eu tô lapidando essa ideia de um método de trabalho com os cristais, sabe? Nessa visão que a gente está conversando aqui, trazendo, embora já faz uns 16 anos já que eu tô trabalhando nisso, tudo mais, agora eu tô dando uma forma, sabe? Então, tô criando uma forma para isso diferente. Então, são cursos, uma sequência de cursos online, preparação, entrada, desmistificando, mudando conceitos, trazendo visão. Eu acho isso importantíssimo. No Círculo de Pedras, a gente está gravando sobre os cristais. Por exemplo, a ametista. A minha aula de ametista tem 51 minutos só falando do quartzo ametista, por exemplo. Então, para falar da pedra, a gente está pondo nos círculos. Mas para falar dos cristais, a energia, a consciência, a espiritualidade, conexão e a vasta gama da coisa toda, tá lá. O método todo que a gente está construindo são coisas de 2 anos de trabalho, estudo, aprimoramento e para ir um passo de cada vez. Porque não é tão simples, né? As pessoas, às vezes, elas precisam entender que uma coisa é elas intuírem, adoro intuição. Se você chega numa banca de pedras, gostou da pedra, compra. Ok. Indiscutível. Indiscutível, acabou. Não se discute. Eu sinto que essa pedra vai fazer bem para o meu coração. Ela vai fazer bem para o seu coração porque você determinou. Tá tudo certo. Agora, quando a gente tenta, fazer isso para o outro, nós temos que ter consciência do que estamos fazendo. Né? Eu acho temeroso a pessoa deitar a outra numa maca, encher ela de pedra, sem saber de onde veio essa pedra, sem saber o que significa essa pedra, porque fez um curso de final de semana. Mesmo Cuidado com isso. Total, porque até uma discussão eu posso prejudicar o outro com os cristais? Na minha visão, é claro que sim. Claro que pode. Você pega uma pessoa que já é muito irritada, estressada, nervosa, tá um poço, vou pôr umas pedras aqui, põe granada no chakra base. Vai ajudar a despertar toda aquela agressividade. Então, ou uma pessoa muito apática, letárgica, muito não vai pra frente. Mas eu estou aqui fazendo uma imersão de ametista. Vai fazer a pessoa ficar mais sutil, mais murchinha. Mais murchinha ainda. Porque o espiritual é maravilhoso, mas ela queima também, né? A cor que queima, a vida também é a que cura. É o lilás. O lilás, quando você põe uma luz lilás, você mata a bactéria, você mata um monte de coisa. Ela é a luz. Se você pega Saint Germain, é a cura. Mas se você pega, por exemplo, pela Igreja Católica,
É exatamente o episódio como é que fala? Aquela estola? A estola. A estola da morte, do sacramento, né? É um sacramento de despedida, né? Última confissão, aquela coisa, né? E da confissão da morte, aquela coisa toda. Então é pesado. É pesado essa questão, né? É pesada essa questão de cor. Cor para quem? Qual o significado? Qual a cultura? Se você vai na Índia, o branco é a morte. Você vai no Japão, o branco é a morte. Vida lá é vermelho. É verdade. Então, onde é que você está? Qual é o mundo que você está? Então, é importante você falar desse curso. Eu te perguntei sobre a formação, porque as pessoas ficam muito perdidas. Fica pegando informação de qualquer jeito, internet, aquela coisinha ali, aquela coisinha básica, compra o kit dos 7 chakras. Gente, cuidado. Não, falando nessa... É verdade, é verdade. Muito cuidado. Falando em kit dos chakras, eu trouxe pra você um kit dos chakras. Ah, que maravilha. Inclusive, eu te falei pra você que eu gosto, né? By Pedro, hein? Ah, que maravilha. Então, vamos decodificar as pedras que temos querido, aí. Gratidão. Olha aqui, ó. Preste atenção numa coisa. Ele me presenteou com um kit dos chakras. Olha aqui. Vocês estão vendo aqui alguma pedra rosa, como se eu tivesse... Ou verde ou azul. Um lápis de cor para pintar ela, como se fosse uma pedra para decorar um quadro? Não. Vocês estão vendo alguma pedra absolutamente azul ou verde gritando? Não. Tudo sutil. Ou esse amarelo aqui, que é o queimado, né? O que é o queimado? O citrinho queimado? Não. Então, existe a questão chácrica, claro. Eu sou o defensor, acabei de defender aqui. Mas tomem cuidado com o que vocês usam. Né? Procure um profissional, procure uma pessoa que pode dar essa orientação. Para vocês não comprarem isso num site que vende aqueles kits coloridos artificialmente. Daqueles kits, acho que só tem uma pedra que dá para usar normalmente. É a branca. Talvez. É a branca. Porque o citrinho que eles põem lá do amarelo do plexo é a ametista queimada. Todas as outras, a rosa, a verde, a azul, a roxa, todas são pintadas. Ágatas pintadas. Tudo gritando a cor. Então, gente, aquilo vai fazer bem? Dificilmente. Vai fazer mal? Provavelmente. Então, tomem cuidado com isso. Eu sempre falo, tomem cuidado com isso. Não vai pegando o seu bebê e enchendo ele de pedra. Não façam isso. Né? Procurem pelo menos um profissional que vai te ajudar a adquirir o material correto. Né? Por isso, consciência paranormal. Com certeza. Aqui o que a gente procura trazer é a consciência. Não somos donos de nenhuma verdade, mas a gente aprendeu uma coisinha ou outra. Né? E vamos continuar a aprender sobre isso. E agora o que a gente fala é o seguinte: tem pedra de todo jeito, então procure um profissional. Olha, gratidão pelo presente. Que bom. Tá? E agradeço do fundo do coração mesmo. Fiquei até emocionado com o presente. Muito obrigado. Que bom. Mesmo. Que bom. Que prospere cada vez mais na sua vida. Que faça boas práticas com as pedrinhas. Sim, com certeza. Lá na Prosperity, na nossa loja parceira, eu que criei esse ideal de kit de pedras, os chakras e tudo mais. Tem lá tudo separadinho. Então é só entrar e falar quais são os kits. Exatamente. Inclusive, um dos e-books que está lá no Instagram está descrevendo todos os kits, como usar, como trabalhar, foto das pedras verdadeiras, tudo, para o pessoal poder trabalhar essa manutenção dessa energia, o dia a dia, começar de algum lugar. Então, não vamos misturar espiritualidade com cultura pop. São coisas, são lugares diferentes, tá? Acho super legal essa onda toda de muito yoga, acho maravilhoso. Façam muito yoga, gente, façam. Façam o que der conta de fazer, porque tem yoga de todo jeito. Façam o que faz sentido, o que dá conta de fazer. Uma alimentação ayurvédica, perfeito, façam também. Dá conta? Ótimo, faça. Né? Mas façam tudo, gente, com pessoas atreladas, com um bom caminho, não é o status, não é nada disso, gente, é o trabalho, é a história dessa pessoa, né? Tomem cuidado com isso.
É a É o que a gente vibração, sempre né? fala. Hã? É a vibração, né? Vibração, toma cuidado com isso. O coração não mente, né? Os olhos mentem, o coração não. Então, olhem direitinho, prestem atenção, porque a nossa questão é... Lembra do escorpião? Nós que fazemos mal para nós mesmos. Não são eles que estão enganando vocês, é vocês que estão se enganando. Então, procurem lugares onde vocês possam realmente receber a ajuda que precisa. Como é que está a sua questão com os cursos? Tem um site que as pessoas entram para a gente poder ver o que está acontecendo, quais são as datas. Tudo pelo Instagram. Tudo pelo Instagram. Sou o Pedro Pavan. Só clicar lá, Linktree, tá tudo lá, rápido, prático. É isso. Isso aí. O Instagram é maravilhoso. Né? Pronto. Você não curte muito o YouTube, essas coisas, já é uma outra linha. Eu tenho um canalzinho no YouTube também. Não, Tiricinho, você tem um canal. Eu tenho um canal no YouTube. Pequenininho, guardadinho. Tudo meu tudo meu como é que fala? É deslumbrante. Super canal, não percam. Exato, Pedro exato. Pavan, o canal chama Círculos de Pedra. Isso. Só chegar. Só Vamos lá. chegar, se inscrever, né? Isso, Somar, né? com certeza. Vamos somar, porque a gente é sobre isso, é sobre somar, é sobre crescer, né? Hoje nós tivemos aqui com o Pedro Pavan, essa figura incrível. Eu quero agradecer, nas considerações finais dele, ele vai deixar, né, mais uma vez, Pedro Pavan. Você está em todas as redes sociais com esse nome, Pedro Pavan. E os círculos de pedras a gente acha dentro do Instagram. Pedro Pavan. Sou o Pedro Pavan. Então, tudo Pedro Pavan, tá? Sou o Tá? Pedro Pavan no Instagram. Então, minha gratidão eterna. Espero que vocês tenham adorado, porque eu adorei. E é aquela história de sempre. As flores estão oferecidas. Encham as suas cestas se vocês assim quiserem. Se vocês não gostaram das flores, é uma oferta. Então deixa no jardim porque alguém colhe, né? Só não sai pisando em cima, né? Isso não é legal, né? A gente não pisa em flores, a gente ou recolhe ou deixa onde está. Ok? Um beijo no coração de cada um de vocês. Não deixe de me seguir no canal, né? O Consciência Corporal acontece dentro do Instituto Ivan Martins. Então, sigam, né? Vão lá, se inscrevam, convido os amigos. E gratidão eterna, ok? Mais uma vez a Pedro Pavan, a cada um de vocês. Que a luz esteja de forma especial na vida de cada um de vocês, hoje e sempre. E namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Até semana que vem.